Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, como de costume, todo domingo pedindo licença para invadir a sua casa com o nosso time, o time da TV Gazeta, o time do Mesa Redonda, porque o mês está, daquele jeito que você sabe, com muitas atrações. Claro, vamos falar do Palmeiras, hein? Depois de 5 jogos, enfim, o Palmeiras voltou a vencer. Não jogou aquela maravilha não, mas venceu. E o importante é vencer. O Palmeiras bateu Fortaleza por 3-1. O Corinthians do Chico Lang não foi além de um empate com o Bahia, lá na Fonte Nova, no jogo que antecede o confronto do Majestoso da próxima terça-feira. Vamos falar muito desse Corinthians que foi com força máxima. Vamos falar também, claro, do São Paulo do Miller. São Paulo do Miller, do Dorival, acabou perdendo em Cuiabá nesse confronto que antecede o jogo de terça-feira contra o Corinthians. Vamos falar dessa derrota do São Paulo, que continua sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, e a preparação, claro, para o Majestoso. O Santos, hein, gente? O Santos, do meu amigo Mário lá da Cinete, estava batendo o Botafogo, líder, por 2-0. 2-0 e cedeu o empate nos minutos finais. E quase perdeu. Botafogo estava começando a querer subir na árvore, mas empatou na Vila Belmiro, continua muito líder. E claro, a gente vai falar muito. Nós vamos esmiuçar para você o clássico que vai parar a cidade na próxima terça-feira. Semifinais da Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Tem tabu, tem VT sobre o jogo, tem discussão, tem quem é melhor atualizado daquilo que foi a semana passada. Enfim, a gente vai falar muito, você não pode perder por esperar muita coisa sobre esse Majestoso. E claro, os convidados de sempre da nossa produção, do nosso time, altíssimo nível para o debate de hoje. E eu começo com um cara que é amigo, que é parceiro, que jogou no São Paulo e também jogou no Corinthians. Fera da bola. Põe na tela, diretor. Título importante por clube importante é coisa que não falta na carreira de um dos nossos convidados desse domingão. Leandro Lessa Azevedo, ou simplesmente Leandro, como ele era chamado na época de atleta profissional. Foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro na primeira década dos anos 2000. Campeão por Corinthians, Grêmio, Fluminense, Vasco e bicampeão brasileiro pelo São Paulo, clube onde, aliás, ele é muito ídolo. O Leandro ganhou o apelido de Guerreiro quando era jogador, por causa justamente do espírito inabalável dele dentro de campo. Bora falar muito de futebol hoje aqui, Leandro! Aê, grande Leandro! Meteu um blazer, rapaz! Boa noite. Tô do seu lado, né, Garrafinha? Tô do seu lado. Não podia ser diferente lá dessas feras aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar participando de um programa tão maravilhoso como esse. Jogou, vestiu as 2 camisas, conquistou o título nos 2, ficou emblemática aquela subida lá na trave, né? Naquele título do São Paulo, identificado com a torcida tricolor. E também agora lá na rádio, trabalhando com a gente lá na Transcontinental, no Samba Gol, agitando e falando muito, né, Valente? Valente, calma. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo, aprendizado, né? Eu tô seguindo a linha do Dorival Júnior, de sorte. Muita sorte pra estar onde eu tô, o que eu fiz no futebol, né? Meus amigos de infância falavam isso. Tinha muito cara melhor que eu dei muita sorte, mas que bom, né? Futebol sem sorte também não adianta. E você tem o camarote lá no Morumbi, camarote do Leandro Guerreiro. Você tá bem na fita, hein, Leandro? Eu vou falar pra você uma coisa, hein? Agora sim, né? Mas antigamente a coisa não tava boa, não. Mas tem um camarote lá no Morumbi, né? É um projeto que eu fiz em 2018, né? Que era aproximar os torcedores dos ídolos, jogadores, né? Como o Miller, né? E às vezes o torcedor não tem essa oportunidade de estar próximo de uma fera, e a gente, quando construiu o camarote, era pensando nisso, que o torcedor podia estar ao lado de alguém que fez história pelo seu clube, podendo ver um grande jogo. E esse foi o pensamento que a gente fez e hoje está dando certo. Que legal, que legal. Muito bem-vindo, Leandro Guerreiro. Você percebeu que ele tem muita coisa para falar, é fera, teve lá dentro, tem conhecimento, ele tá com a língua afiada. Daqui a pouco ele vai falar sobre o Rafinha. O Rafinha tá na Alemanha. Tá voltando agora? Será? Será que já chegou? Não devia estar concentrado? A gente vai discutir sobre isso. E por falar em afiado, por falar em convidado top, rapaz, você que gosta do futebol, você sabe, né? O gol dele é incomparável. É incomparável. É amigo, é parceiro, é do rádio. Eu comecei minha carreira, obviamente, no rádio. Eu sou fã. Esse eu sou fã demais ali, ó. Ih, peguei assim, ó. Ouvia lá no radinho, hoje é internet, YouTube. Põe na tela, Chile, o nosso próximo convidado, que é mais uma fera do jornalismo esportivo. A
A voz de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda é uma das mais marcantes da história do rádio esportivo do Brasil. Acabou! O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil! Nilson César Pittini Favara, o nosso glorioso Nilson César é locutor e a voz número 1 da Rádio Jovem Pan quando o assunto é esporte. Nascido em Sorocaba e profundo conhecedor tanto de Fórmula 1 quanto de futebol, o Nilson César tá aqui hoje para ser uma das vozes do Mesa Redonda desse domingão. Aê! Que legal, Nilson, recebê-lo aqui. A gente tá muito, mas muito feliz de recebê-lo você no Mesa Redonda. Nossa, você não sabe a minha alegria de estar aqui, rapaz. Olha, eu sou fã de vocês. Para início de conversa, eu quero dizer isso, porque eu já sou, como é que é? Tenho carteirinha de idoso. E como eu tenho carteirinha de idoso, eu acompanho desde o tempo do Peruzzi. Eu estava conversando com a rapaziada aqui, Milton Peruzzi, Perão de Castro, Zé Italiano, Sim. depois a Valone, depois o Flávio, agora você, Que legal. a Michele, olha aí, essa elegância aqui também. Obrigada. Então, gente, eu sou fã de vocês e é um privilégio estar aqui essa noite para falar de algo que a gente gosta e acompanha há muito tempo, que é o futebol. São quantos anos já gritando gol? Cara, gritando gol 45, eu sou o locutor mais longevo da história da Jovem Pan. Olha só. Eu tenho 41 anos dentro da Jovem Pan. Eu cheguei lá por isso que eu estou falando, tenho carteirinha de idoso. Eu cheguei lá, Garrafa, tinha 20. Eu estou com 61, 41 anos dentro da PAN. Eu acho que esse recorde vai ser, como é que é? Que nem o Rogério Ceni. Esse vai ser duro de ser batido. Esse vai. É. Mas tá como um menino, com projeto novo, tá no YouTube, tá bombando, Tá arrasando. 200 mil, aí tá você, o Fausto, o filhote lá, toda uma galera também Muito. mandando ver no canal do YouTube, é isso, É o Nilson? canal do Nilson César. Pode fazer a propaganda? Claro, Pode. pode. Esse canal é um legado que eu quero deixar pro meu filho, sabe? É o canal do Nilson César. A gente começou a transmitir futebol também lá. Queria agradecer a direção da Jovem Pan, que permitiu que eu e o Fausto transmitíssemos futebol. E a gente estreou no jogo do São Paulo contra o Cuiabá. Eu falei, nossa, deu 200 mil visualizações no primeiro jogo. Então, estou muito feliz de poder fazer esse trabalho. Então, quem quiser, se inscreva. Canal do Nilson César. Também eu vou transmitir futebol por lá. O pessoal pergunta, saiu da Jovem Pan? Não. Pelo amor de Deus, não quero sair nunca da PAN, não. É que é um projeto paralelo que estou fazendo junto com o Fausto, que eu entendo que é o melhor narrador que surgiu nos últimos Sim. 15 anos. Indiscutível para mim isso. E estou felizão demais de estar nesse barco com ele aí. E acompanhei o Fausto lá atrás, bem lá atrás, ainda quando logo veio para São Paulo também, na Rádio Rádio Capital, Capital, né? Rádio Capital, iniciando carreira e obviamente que a gente sabia que seria sucesso. E Fausto, já tá feito o convite, em breve você vem para cá também com a gente aqui. E o Nilson, você já sentiu pela voz, né? Sentiu. De repente pode ter um gol do Corinthians, narrado por ele hoje, já projetando terça-feira. Um gol do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai descontraindo aqui, descontraindo ali. A gente pede um gol pro Nilson. Tá certo, o Nilson tá aqui com a gente e ele é língua afiada, é polêmico também. E o boa noite pro nosso time. Thiago Salazar, da Bahia para o Mesa Redonda. Férias, foi no pique, mas já tá de volta. Legal, Acabou, Salazar, boa Garrafinha, noite. acabou. Passamos uma semana lá em Arraial da Ajuda. Aliás, um abraço para todo mundo de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, lugares maravilhosos. Eu não conhecia. Passei uma semana lá com a família. Cheguei ontem, tô aqui já aceitado no Mesa Redonda. Prazerzaço estar aqui do lado dessas férias. Ai, que beleza aquela rua Mucugê, se ela falasse. Miller, tem muito pra falar, né? Você percebeu? O programa tá muito focado, obviamente, vou falar de Palmeiras e Santos, mas muito focado nesse São Paulo e Corinthians, o jogão da terça-feira. E o Miller é o nosso craque, a nossa fera aqui. Miller, boa noite, já o coração já batendo forte por esse Corinthians e São Paulo na terça-feira. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, o jogo, né? Esse jogo do São Paulo de ontem contra o Cuiabá, sem dúvida nenhuma, a torcida não levou muito em consideração por conta desse primeiro jogo das semifinais, né? Sem dúvida nenhuma, o torcedor está nessa expectativa que o São Paulo quebre esse tabu na Neoquímica. Ó, tá aí, ó. Miller na expectativa, tem tabu, a gente vai falar muito desse clássico. Vamos, obviamente, será que vai ter musiquinha hoje de Mestre Caverna? Vamos lá para Mestre Caverna, onde está a sabedoria dele, o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Boa noite. Olha, você está bem guarnecido aí nessa mesa redonda de hoje, hein? Como sempre, aliás, mas hoje especialmente com a presença do nosso Nilson César, que é um tremendo
locutor de futebol, principalmente, também de automobilismo, né? Eu acompanho há muitos anos o trabalho dele na Jovem Pan. Sim, o Nilson que fez, obviamente, um trabalho fantástico ao lado daquele Ayrton Senna, aquele momento áureo do automobilismo brasileiro. Ele e outras feras do rádio, o próprio Luiz na época, enfim, o Flavinho Gomes, a gente acompanhava muito o Nilson lá e ele vai falar muito, claro, desse clássico. Vamos para Michele Gianella, ela está por aqui também, voltando de férias, tem presentes para a galera, tem enquete. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa, boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, a gente tem um monte de presente para vocês. Primeiro, eu quero te convidar a entrar no site gazetesportiva.com e participar da nossa enquete do dia. Olha aí, vamos colocar no ar a enquete. Qual será o resultado do primeiro jogo de semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo? É vitória do Coringão, é empate ou vitória do Tricolor? Vote lá no site gazetesportiva.com. Você participa do Mesa Redonda através do Twitter, #Mesa Redonda, a gente vai se conversar e você pode ganhar um desses 4 presentes espetaculares desta noite. Voltei de férias com um monte de presente para você. Então olha só, primeiro presente, bola Adidas da Copa do Mundo Feminina, mas olha que bola linda, essa é a bola oficial. Mais um kit da Blue M, que vem com um creme dental e um enxaguante bucal super especial aí. Segundo presente da noite, uma camisa da Rádio Gazeta FM, a primeira, acompanhado de um kit da Cinete, que tem tornozeleira, tem joelheira, da Mercur e um creme para as pernas também da linha da Cinete. Terceiro presente da noite, luva profissional, que é um presente da Poker, mais uma bola topper, ambos que são aí presentes da nossa parceira loja Gold Placa de Santo André. Já vai a bola com a luva para você se divertir. E o quarto presente que o Leandro Guerreiro trouxe para nós aqui, esse é super top, super especial, camisa do São Paulo listrada, tamanho M, mais um par de ingressos do camarote dele, o Resenha, lá no Morumbi. Você vai chegar no portão 4, vai falar com a recepcionista, vai dar o seu nome para a recepcionista, vai ser super bem recebido no dia 30, 11 da manhã, para o jogo do São Paulo contra o Bahia. Aí você vai ter acesso ao camarote, o camarote tem um open bar não alcoólico, tem open food, quer dizer, você vai poder aproveitar as comidinhas e música ao vivo. E olha, todos os nossos convidados estão levando de presente, ó, além do kit da Cinete, né, que tá ali na mesa, essa caneca do Mesa Redonda, que é um presentão da @Contreira Canecas. Valeu aí o Contreira Canecas. Quem quiser também uma, é só pedir pro Contreira, tá certo? Então vai lá, #Mesa Redonda tem presentão, vem com a gente e se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Mesa Redonda. É isso aí, Michele. Presentes, além da caneca do Contreiras Caneca, também, nossos convidados estão recebendo ali, ó, o kit até da Cinete, ganhei, ó. Eu voltei todo de mundo, férias, ó, kit da Cinete e da Mercur. Obrigada, todo mundo recebendo Brian. o Obrigada, kit aí. seu Mário. E quem está por aqui hoje, o nosso, é o Brian da Mercur. Aqui no estúdio, corintiano, falou, Garrafa, eu quero para passar energia positiva, Corinthians e São Paulo. Daqui a pouco a gente vai pedir o palpite para ele. Da Corinthians, da empate, já vamos ô Brian, placar para esse final de semana, para terça-feira, melhor dizendo. Pra tristeza do Miller, vai dar Corinthians. Vai, Corinthians! Quanto? 2-0 em Itaquera, 0-0 no Morumbi. Opa! Nós vamos... Otimista, então. Otimista, Calma, Valente. Calma, Valente. Você viu? Estão deixando a gente sonhar. Legal. Você já sentiu que o clima, o Mesa, está focado muito no jogão da terça-feira. Mas pra gente não perder tempo, a gente vai falar, obviamente, do Palmeiras. O Palmeiras venceu. Depois de 5 jogos, o Palmeiras voltou a vencer. Bateu o Fortaleza, o bom Fortaleza, né? Por 3-1 ontem no Allianz Parque. Vamos acompanhar como foi, o José Paz esteve por lá. Vamos acompanhar um pouquinho dessa boa vitória do Palmeiras para cima do Fortaleza por 3-1. Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Esse era o retrospecto recente do Palmeiras antes da bola rolar para o jogo contra o Fortaleza. Retrospecto que ficou para trás depois do apito final no Allianz Parque.
O futebol é como a nossa vida, isto não é sempre a subir, não é? Isto é como surfar. Umas vezes andamos na crista da onda, outras vezes temos que nadar para apanhar a onda. Sem o Dudu preservado por causa de dores na panturrilha direita e com o Gabriel Menino entre os reservas por opção técnica do Abel Ferreira, o Palmeiras veio a campo com John e Richard Rios entre os titulares. E foi justamente do volante colombiano o primeiro gol aqui no Allianz. Aos 7 minutinhos de partida, o Rios aproveitou o rebote do escanteio cobrado pelo Rafael Veiga e contou com um desvio do zagueirão Tite no meio do caminho para fazer 1-0 Palmeiras. O gol já de cara fez com que o Verdão pressionasse o Fortaleza para tentar resolver logo o jogo. Só que o time visitante foi equilibrando as ações aos pouquinhos, chegou a ter esse gol aí anulado do Lucero por causa de um toque da bola no braço do atacante e empatou a partida de vez depois de uma outra mão na bola, agora do Marcos Rocha, dentro da área. Pênalti pro Fortaleza e gol validado do Lucero, 1-1. A virada da equipe cearense só não veio no segundo tempo com o Marinho porque o Everton apareceu preciso para salvar. Melhor para o Palmeiras, já que o Rafael Veiga e o Breno Lopes fizeram muito diferente do Marinho. 3-1 e fim de papo. Tem que aguentar, suportar, trabalhar para depois voltar mais forte e ganhar. É assim que fazem os campeões, é assim que faz o Palmeiras, é assim que faz o treinador do Palmeiras e é assim que vamos continuar a fazer. Tá aí, já não tem mais lei do silêncio, daqui a pouco o Abel vai falar. Daqui a pouco o Abel vai falar mais. Será que ele teve negócio ele criticou a imprensa, que reclamou muito dele, aquela história da postura e da entrevista. E daqui a pouco o Abel vai falar, e vai falar inclusive da mãe dele. Vai falar que se minha mãe souber, ela me chama de volta para Portugal. O Abel tá falando, hein? O Abel tá falando muito. Gente, o jogo, acho que valeu muito mais, do meu ponto de vista, o resultado. Se você olha, quem liga a televisão agora 3-1 Palmeiras, parece que foi um passeio. Não foi assim, o Palmeiras fez 1-0, né? Depois sofreu um empate. O Fortaleza, não fosse o Everton, poderia ter virado. É importante, Nilson, nesse momento que vivia o Palmeiras, porque ele vai ao G4 agora, ele volta ao G4. Botafogo empatou com o Santos e aí a diferença, ela diminuía em 2 pontos. Aí ela é muito grande ainda, mas diminuía em 2 pontos. Mas o importante nesse momento, mais do que jogar bem, era vencer, Nilson? É importante vencer, sempre é importante vencer, mas eu acho que o Palmeiras não fez uma boa partida, não. Esses problemas criados, o próprio Palmeiras está criando para ele mesmo. O Palmeiras vem tão vencedor ultimamente que não tem problema, a não ser você criar para você mesmo. Por exemplo, essa coisa de nós contra eles, eu acho uma coisa tão esdrúxula isso. A imprensa, rapaz, o meio de comunicação, ele é só um intermediário entre o fato, a notícia, com o telespectador, com o ouvinte, com o leitor e com o internauta. Então é só um intermediário. Não está dando uma entrevista para a gente, não está atendendo a gente, está atendendo o torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. Então quando tem esse tipo de coisa de lei de silêncio, eu acho tão ridículo, tão esdrúxulo. Acho que eu estou ficando velho, que eu estou ficando implicante com essas coisas. E o Abel, por exemplo, eu digo que foi o treinador que talvez tenha evoluído entre os 10 melhores do mundo nos últimos 2 anos, em termos de evolução como técnico de futebol. Eu vi uma evolução extraordinária nesse rapaz. Mas está criando problema para ele mesmo, está criando desgaste, está gastando energia. E toda essa energia que ele poderia dispor para o time do Palmeiras, para os seus jogadores, não está acontecendo com a intensidade que deveria acontecer. Você percebeu isso? Que a partir do instante dos problemas criados, aquela intensidade do Abel não é a mesma? É verdade. Não é a mesma. E o Palmeiras precisa dessa intensidade. O Palmeiras depende muito dessa energia positiva do Abel, né? Sempre dependeu da energia positiva do Abel. Então, se eu tivesse que dar um recado pro Abel, menino, você é um menino ainda, porque como técnico é um menino, tem 43 anos de idade, né? Menino, você está começando a carreira. Não desperdice energia de forma não inteligente, sabe? Transfira essa energia aos seus jogadores. Você transferia de uma maneira tão intensa que andou desperdiçando e está faltando energia para esse grupo. Pelo menos eu penso assim, viu? Ô Leandro, com essa vitória, né? Olhando a classificação, o Botafogo que empatou, deixou de somar os 3 pontos,
Foi um empate até que heróico contra o Santos, porque o Botafogo até os 35 perdia por 2-0, buscou o empate, poderia ter virado. O Botafogo chega a 40 pontos na liderança e o Palmeiras, que com essa vitória muito importante para o Palmeiras, não jogou realmente um futebol brilhante. Sofreu contra o Fortaleza, mas cravou um 3-1. Ele vai a 28 pontos, são 12 pontos de diferença. Título ainda é para olhar por título ou o Palmeiras tem que pensar muito na Copa Libertadores e apenas G4? Que leitura que você faz? Rafinha, tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, né, assim como alguns times que estão abaixo dele, tem condições sim de pensar em título. Não é fácil, né? Quando a gente imagina que o Botafogo vai ter algum problema, alguma complicação, o Botafogo está somando. A gente fala, mas o próximo jogo, o Botafogo soma. Hoje estava dado por perdido, mas buscou um ponto. Fora de casa. Fora de casa, contra o Santos, que está precisando também de um grande resultado, mas não aconteceu, mas o Botafogo somou. E mais importante para o Palmeiras nesse jogo foi que o Nilson gravou aqui. Não jogou bem, não fez um bom futebol, não estava naquele futebol vistoso que tinha, sabe, de muita intensidade, de pressionar, não está tendo isso. Também tem um adversário, né? A gente muitas vezes fala do Palmeiras, mas esquece que tem um adversário. Os adversários do Palmeiras hoje estão sabendo jogar contra o Palmeiras, estão sabendo neutralizar o Palmeiras. Então, o Palmeiras precisava dos 3 pontos e acabou vencendo. Ô Miller, você entende como o Leandro também, tem muito campeonato pela frente, ou o Palmeiras tem que direcionar mesmo para a Copa Libertadores da América, onde ele é um dos principais favoritos ao título, ou ficar atento a esse campeonato brasileiro com essa diferença hoje de 12 pontos para o líder Botafogo, Miller? Sem dúvida nenhuma que é importante, foi importante essa vitória contra o Fortaleza dentro de casa, né? O Palmeiras que não vencia muitos jogos, como você bem destacou, e você se reencontrar com a vitória dentro de casa, diante da sua torcida, dá, né, uma confiança maior, né, na sequência do campeonato. Tem muito campeonato pela frente, tem o segundo turno inteiro pela frente. O Palmeiras pode, né, correr atrás do Botafogo, né, sem dúvida nenhuma, que tem qualidade, tem capacidade para isso, né? Mas é importante o Palmeiras também, em especial, se concentrar na Libertadores, até porque tem o Flamengo no seu caminho, né? Então, esses dois adversários, esses dois times, para mim, são os favoritos a título da Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro ainda está um pouco distante, porque o Botafogo, sem dúvida nenhuma, ele está muito regular, tanto dentro como fora de casa. Salazar, valeu muito pelo resultado de ontem. Qual foi a avaliação que você fez? O Everton foi extremamente decisivo no jogo de ontem. Quando precisou do Everton, o goleiraço do Palmeiras, que para mim deve ser o titular. Na minha opinião, o Everton tem que ser o goleiro titular da seleção brasileira. Com todo respeito aos outros goleiros. Mas é uma opinião. E ontem ele foi extremamente decisivo. Como é que você avaliou o jogo de ontem? Olha, Garrafa, eu estou muito com o Nilson, sabia? Eu entendo o seguinte, o Palmeiras tem um grande time ainda, continua tendo um grande time. Mas eu não vejo o Palmeiras brigando pelo título. Hoje, tem capacidade para buscar e ir atrás do Botafogo? Tem. Mas uma coisa é você ter capacidade, outra coisa é você transformar essa capacidade em potencial dentro de campo. Não tem mostrado. O Palmeiras tem jogado mal, com frequência. Não tem sido raros jogos ruins do Palmeiras. E é como você falou, o resultado antes de ontem foi voltei da manhã, estou ainda confuso. O resultado ontem foi importantíssimo, mais importante do que a atuação, porque a atuação novamente não foi boa. O Fortaleza perdeu a chance do gol da virada nos acréscimos do primeiro tempo, voltou para o segundo tempo, teve uma chance cara a cara com o Everton. Importante, o Everton, importante, mas também não fez nenhum milagre. Então o Palmeiras deu mais sorte que juízo, porque os jogadores do Fortaleza... Foi 3-1, ô Salazar. Daqui a pouco parece que ele está falando de uma derrota do Palmeiras. Mas o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras venceu, mas não jogou bem. Hoje o Palmeiras, que está ali entre sai do G4, hoje a briga do Palmeiras é essa. Tem sido isso. E aí eu tô com o Miller. De repente é capaz de precisar olhar melhor um pouquinho para a Libertadores, com mais calma, porque acho que o Abel, e aí eu concordo muito com o Nilson, ele está jogando contra nesse momento. Ele está desgastando a imagem dele automaticamente de quem está em volta do clube. Aí vem a presidente para tentar defendê-lo, desgasta a imagem dela e, de repente, quando você olha, é fogo amigo. Exatamente. É fogo amigo. Eles estão trazendo problema para dentro. E a própria torcida do Palmeiras, a gente vai mostrar já a torcida do Palmeiras fez um manifesto ontem contra esse momento da presidente do Palmeiras. A torcida do Palmeiras quer reforços. O Zé Paz vai mostrar pra gente, mas antes da gente trazer esses protestos, essa manifestação do torcedor palmeirense, a gente tem que dar espaço ao torcedor palmeirense aqui, eu queria falar sobre aquele lance de ontem, o pênalti que foi dado pro Botafogo. A bola toca
no Marcos Rocha, no cotovelo, e ali é o ponto de contato. E ouvindo e lendo aí, ó, dá uma olhada, ó. E lendo e ouvindo vários especialistas, alguns ex-árbitros disseram que foi pênalti, outro não. Eu quero saber de vocês aí, gente, porque, ó, na hora ali surgiu um impasse muito grande, a bola toca no cotovelo do Marcos Rocha, né? Ele tá com o braço aberto, ele leva, ó. Mas então, a linha, pelo que eu entendi, a linha foi traçada e o ponto de contato estava para fora, para dentro da área. Para mim, me dá a impressão, né, de fora da área, com essa imagem. Eu queria saber de vocês, eu vou ouvir o mestre, eu começo pelo Miller. Miller, você daria esse pênalti com essa imagem apenas aí? O que você avalia desse lance? Não, eu não daria esse pênalti, não. Até porque, né, como você falou, o braço do Marcos Rocha está fora da área, né? Então, ele deveria ter apitado falta, né? Infração como se fosse uma falta, não pênalti. E o juiz deu a falta. O juiz deu fora da área. É isso. E o VAR cantou dentro, ele não foi lá revisar. O VAR cantou, não, é dentro, ele deu o pênalti por causa do... Esse é um lance que o VAR assumiu 100% para ele. Eu fico, hein, César, eu fico com o Filipão. As palavras do Filipão ontem, para mim, foram... Né? Para quem não viu, o que o Filipão disse, Miller? O futebol acabou. O futebol acabou. O VAR tá acabando com o futebol, pô. Pelo amor de Deus. Eles deram um pênalti, depois a gente vai falar sobre isso, Sim. contra o São Paulo, pelo amor de Deus. O VAR deu aquele pênalti. Eu não sei onde eles viram que o jogador do São Paulo tocou no jogador do Cuiabá. Quer dizer, então, o VAR, como já disseram lá atrás, até o Abel falou isso, ele vai, infelizmente, ele vai decidir campeonato. Para mim, também fora da área, o ponto de contato. É o que a gente visualizou. Salazar, o Ronilson e Leandro, o mestre também vai dar a opinião dele. Essa imagem aí é muito, assim, parece fora. E o árbitro dá a falta fora da área e o VAR que corrige, entre aspas, Você Nilson. sabe o que eu acho? Eu acho que os caras não são mal intencionados. Nenhum árbitro é mal intencionado. É ruim de verdade. São ruins mesmo, né? É ruim de verdade. Nossa Senhora! Gente do céu, os dois pênaltis, eu não achei um só do São Paulo, os dois para mim não existiram. O que o Daverson bateu na trave foi piada. Aquele pênalti, o outro ainda tem uma certa dúvida, mas aquele foi piada. Os caras não são... Porque o cara, ele quer o quê? Ele quer o filhinho dele chegando na escola no dia seguinte e o coleguinha falando, nossa, que arbitragem do seu papai, como ele foi bem. Eu penso assim... você começa o seu trabalho aí, você quer fazer o quê? Apresentar o programa da melhor maneira possível. O árbitro quer chegar numa partida de futebol e fazer um trabalho da melhor maneira possível, mas ele é ruim. Os caras não sabem interpretar. E no geral, isso no geral. Gente, e o VAR então? Você de apito na boca daria falta. O quê? Falta. E nem falta eu acho que eu daria. Nem falta. Nem falta. Os dois pênaltis do São Paulo. Outro dia eu fui transmitir um jogo no Palmeiras, lá, Palmeiras e São Paulo, acho. Um gol legalíssimo do Caleri. Gol legalíssimo do Se a gente for falar de erro de arbitragem, de VAR, a gente vai ficar aqui até amanhã. Sim, mas daí o VAR chamou, você vê a arrogância e a ruindade dos caras. O VAR chamou o Daronco, falou, amigo, dá uma olhada aí, que você está dando gol irregular, e nós estamos vendo aqui que foi irregular. Ele foi, ouviu o VAR, voltou e anulou o gol. Viu no vídeo e anulou o gol. Então, Ele tinha dado outra coisa. Ele não tinha dado gol. Aí o VAR avisou, ó, seguinte, ó. Foi nada. Foi nada. Ele foi lá, viu o vídeo e continuou o erro dele. Então, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, não achem que a arbitragem, corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista, que é má intenção. Não, é ruindade pra todo mundo, inclusive. Eu acho que vai dar unanimidade. Quer ver, Leandro, pra você? Falta o pênalti? Nem falta. Nem falta. Nem falta. A bola seguiu, sobrou pro cara. Aí o cara deixa de bater no gol pra levantar a mão. É piada. Né, entendeu? O lance tá corrido. O Marcos Rocha tá recolhendo o braço dele. Ele Ele vem recolhendo o cotovelo. Ele tá vem se recolhendo, defendendo, vai pegar na minha cara. Ele vem com o tá braço se do lado do defendendo. Não tem nenhuma intenção de levar esse braço na bola. E sobra pro cara bater em gol. Pra mim nem isso aí. falta. Michel, as análises que... Mas se você parar, se você chamar o cara, tomar um braço, né? cafezinho, você tomar um chá do lado do cara, você vai falar alguma coisa. quando você faz, Mas no lance corrido, a bola segue o jogo. Quando você faz um curso de arbitragem, eu fiz 2 com o Salvo Espínola, eles falam assim, você tem que avaliar, houve um movimento adicional, aí você olha esse lance e fala... É um movimento natural. Houve um movimento antinatural, aí você olha e fala, não houve. Então não tem. Ele ampliou o espaço... Não. Então, assim, o que justifica, então? Acho que vai dar unanimidade. Pra você também, nada, Pra mim Michele. também não foi nada, mas o que a gente vê no futebol brasileiro é toda vez que encosta no braço ou na mão, É isso. aí eles dão pênalti. É isso. Então eles não avaliam justamente o que ele aprendeu no curso de arbitragem. É a Então, interpretação que não existe. Vamos ouvir o mestre Alberto Helena Júnior para falar um pouquinho desse Palmeiras, mestre, e para o senhor também não foi absolutamente nada, foi falta, pênalti. Primeiro eu quero assinar embaixo de tudo, de todos companheiros aí que expressaram bem
a questão de como está jogando o Palmeiras e como foi o jogo. Até aí, tudo bem. Com relação a essa questão de VAR, né? O Filipão, obviamente, é um retrógrado, né? Há muito tempo. Aliás, um dos responsáveis pelo futebol estar ruim no Brasil é ele, que começou com esse negócio de time retranqueiro lá no Grêmio, e isso contaminou todos os demais treinadores, e o futebol brasileiro virou isso aí, que é faltinha atrás de faltinha, não há uma jogada que consegue ser desenvolvida naturalmente, né? Porque há falta, e aí tem o VAR, que é um avanço para corrigir os erros dos juízes. Alguém se lembra que chamava o juiz de ladrão antes do VAR? O VAR veio para consertar um monte de bobagem praticada pelos juízes. Agora, esse lance, por exemplo, especificamente, era preciso que o VAR nos mostrasse aquela linha, né, que determina em que posição estava o jogador. Que foi falta, que isso aí é falta, ele entrou com o braço aberto e ela bateu no cotovelo, e isso é uma questão de regra, desde que o mundo é mundo. Não pode abrir o braço dentro da área, que é pênalti, ou fora da área, que é falta. O que está criando problema maior nesses lances aí é exatamente a orientação dada pela FIFA, que é o seguinte, essa história de natural e antinatural. Como é que você vai explicar como é que é natural, o que não é natural? É uma coisa sem sentido. Tá com o braço aberto? É pênalti. Tá com o braço fechado? Não é pênalti. Pronto. Acabou. Não precisa ficar adivinhando a intenção do jogador de abrir o braço ou não abrir o braço. Se é natural ou se não é natural. O que é natural? O que é natural para mim não é necessariamente natural para você. É um negócio tão estúpido que não dá para entender. Essas recomendações que surgem a cada semana confundem demais a cabeça do torcedor. Imagine a nossa arbitragem, que é realmente horrorosa. O Abel vai falar e a torcida do Palmeiras também fala no Mesa Redonda, porque antes do jogo a torcida, a organizada, e obviamente vamos saber se teve participação ou não dos torcedores comuns, torcida reclamando a ausência de reforços do Palmeiras. Teve protesto ontem no Allianz Parque, na reportagem de José Paes. Na tela. Os dizeres nas faixas não deixavam a menor dúvida sobre os alvos do protesto bem em frente ao Allianz Parque. Um grupo de torcedores do Palmeiras se reuniu do lado de fora da sede da Mancha Alviverde, a principal torcida organizada do clube, para cobrar tanto o diretor de futebol Anderson Barros quanto a presidente Leila Pereira. O motivo número 1 da insatisfação é a falta de reforços para a equipe nessa temporada. Faz um favor, vem campeão e me contrata jogador. Vamos, preguiçoso, pega essa mala e volta pro Botafogo. As declarações recentes e polêmicas da presidente Leila foram lembradas por quem estava no protesto. O áudio dessas falas, inclusive, foi reproduzido sem parar por 2 caixas de som colocadas exatamente na entrada social do clube. Vocês querem mais reforço? Quer mais reforço? Que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando para o Palmeiras? Eu não acredito no bom e barato. Isso não existe. O protesto palmeirense aconteceu antes da bola rolar aqui no Allianz Parque para Palmeiras e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.
A comissão técnica comandada pelo português Abel Ferreira e os atletas não foram criticados pelos torcedores. A manifestação desse sábado contra a direção do clube foi a terceira em pouco menos de um mês. Os torcedores já haviam protestado nas arquibancadas do Allianz e em frente a uma das empresas de propriedade da presidente Leila Pereira. Bom, tá aí, torcida do Palmeiras reclamando reforços, o Flamengo vai se reforçando, vai sonhando com o Claudinho, se reforçando cada vez mais, e o Palmeiras até agora com 2 reforços. A torcida falou sobre reforços, fez protestos contra a Leila, preço de ingresso e principalmente reforços. E o Abel Ferreira, ele fala sobre reforços, ele fala sobre a saída de jogadores, a janela tá aberta, sobre até a saída dele. Vamos ver o Abel, um resumo do Abel ontem no vestiário, na tela. Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Ou alguma... Estou bem? Estou? Pronto. É só para saber como é que toda a gente quer mandar bitites. Estou bem assim? Pronto, eu vou ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado... muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive o treinador, eu também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem, porque a forma como trabalham, como a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição de ganhar jogos. Quando isso acontecer, não precisa de ninguém me empurrar. Eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o Penafiel também, se me quiser, claro, o Penafiel. A minha mãe vai ficar toda contente, né? Ela seguramente que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente para perto dela, e eu também já lhe disse, fica tranquila e calma que isso vai acontecer um dia. Mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero é recuperar a base, quero estes jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, que senão ela vai dizer 4 épocas é muito, filho. Anda para casa. Ô, Camerês, vem cá. Vocês viram o Abel? Vocês viram o Abel? Falou toda hora da mãe dele, que minha mãe, se ela ver isso, vai mandar eu voltar. Vai mandar eu voltar. É mãe, é Ninguém sogra. perguntou se ele ia voltar. Foi de português. Vai mandar qualquer coisa, vai mandar ele voltar. Não sei por que o Abel falou. A gente tá falando de reforço, ele tá falando, se for o caso, até eu recebi proposta. Se minha mãe sabe, ela vai mandar eu voltar para casa. Não sei não, hein? Será que eu entendi errado ou o Abel deu uma cutucadinha aí? Vamos colocar na mesa, gente. Palmeiras precisa de reforços, a torcida tá coberta de razão, tem que cobrar, tendo como patamar o Palmeiras. E o Abel falou muito, né? Ironizou com o sistema da postura. Senta direitinho, por gentileza, Salazar. Fica na postura correta aí, porque senão... Você viu, né? Ô, Nilson, por favor, postura correta. Leandro, sei que você tá com um belo blazer, mas... Como é que o Abel ensina a gente? Eu tô alinhado? Por gentileza, não pode cambalhar. É normal ser postura de craque, né? A Michelle não precisa se falar. Como é que o Abel ensina? Assim que tem que ficar, assim... Essa ironia dele. Ele foi muito... Posição de voz, Nilson. Isso colocado, gente... Parece que o futebol chegou no Brasil desde a chegada dele. É verdade. Gente, Abel, você é um dos melhores técnicos, será um dos melhores técnicos do mundo. Será? Mas, por favor, Abel, sabe, nada de esse ar professoral, É isso aí. nada de se afrontar. O que ganha com isso, Abel? Eu estou repetindo, você será um dos melhores técnicos do mundo. Foca na sua evolução cada vez mais, sabe? Para com esse tipo de bobagem. Essas provocações gratuitas que não somam nada para você, para sua carreira. Eu costumo usar um termo lá na PAN, que é o polimento do tempo. Então, o que ele precisa é ser polido pelo tempo. Pega o Miller, quando o Miller começou a jogar, o Leandro, quando começou a jogar, era um Miller, um Leandro. Polido pelo tempo, evolui. Então, precisa parar com esses confrontos, isso não soma nada, absolutamente nada. Reforço precisa, perdeu 2 jogadores-chave. O Danilo e o Gustavo Scarpa. Mas para esses 2 setores chegaram. Não, mas chegaram... Arthur pro Scarpa, Rios pro Danilo. Mas muito diferente dos caras ali, né? Sim. Richard Rios,
Até o próprio Arthur não consegue A torcida fazer... tem razão de reclamar reforço. Não, precisa né, reforço. Mas a briga com a Leila é por causa de não deu dinheiro pro carnaval. Isso, tem isso aí não deu também. dinheiro pro carnaval. Vou fazer Isso um aí adendo para mandar para eles é aqui. outro tipo de coisa. Porque no protesto que a gente viu na matéria do José Paz, a torcida, ela exime, ela tira o Abel e o elenco, né? Sim, do protesto claro. e foca só na diretoria. Eu queria até passar para eles. Eu fiz uma lista rápida aqui. Será que tem que eximir o Abel? Porque desde que ele chegou, e todo reforço passa por ele, é óbvio, né? Ninguém vai sair contratando sem o Abel querer. Kusevich, Atuesta, Tabata, Navarro, Merentiel, Flaco Lopes, Jailson, Jorge, todos os reforços contratados na era Abel Ferreira. Aí os caras não jogam com o Abel, por conta do jogador ou por conta do Abel, não sei, e a culpa é só da diretoria. O Abel não tem responsabilidade nenhuma por não conseguir fazer nenhum desses caras aqui jogar. Tudo jogador mas que ele o Palmeiras pediu. já- o Palmeiras já fez. A minha pergunta pro Abel era simples. Eu queria perguntar pro Abel por que o Palmeiras não está conseguindo render o que vem rendido. Que vem rendendo. Falar de futebol, né? Falar sobre futebol. isso. Falar, Abel, o que aconteceu que não tá rendendo, que não tá conseguindo. Não é ficar com papagaiada de arrumar a roupa, de sentar na cadeira. É perguntar pra ele o porquê o Palmeiras não tá rendendo. Aí vão sobre reforço. Os caras que estão no banco do Palmeiras têm entrado também, não tem jogado nada, irmão. Exato. O cara que tá no banco do Palmeiras tá entrando fazendo número. Mas quem colocou esses caras lá foi ele também. Então, os caras nesse que estão no ponto que eu banco quero aí, chegar. você que trouxe. Os caras que estão aí, você acredita. Mas estão entrando no jogo, não estão acrescentando. Entendeu? Então o time não tá jogando bem. A culpa que não tá jogando bem é nossa? É da roupa? Não, é que os caras não fazem essas perguntas, ela Isso fica dando risada lá, né? Isso é pra desviar o foco, né? Sempre. Isso é uma coisa tão antiga, sabe? Então você, ao invés de falar do jogo, que interessa, né? Pra desviar o foco, vem com esse tipo de assunto. Agora, pra gente não perder o foco, a gente vai falar a partir de agora muito, atenção, hein? Muito de Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil. Copa do Brasil e, claro, passando pelos jogos de ontem, que tem muito a ver com esse confronto de terça-feira. Agora é lenha. É Corinthians e São Paulo e Corinthians. Vamos acompanhar como é que foi São Paulo e Cuiabá. São Paulo e Cuiabá ontem lá na Arena Pantanal. Na tela. Cuiabá e São Paulo se enfrentaram na Arena Pantanal e começaram fazendo um primeiro tempo sem grandes emoções. É bem verdade que os dois times criaram oportunidades, só que sem sucesso dos dois lados. O Caleri bem que queria abrir o placar, mas nas duas boas chances que teve, Walter defendeu e garantiu o 0-0 até o intervalo. Já a segunda etapa foi bem mais movimentada. Logo aos 9 minutos, Fernando Sobral caiu na área após disputa com Caio Paulista. O juizão foi conferir o lance na cabine do VAR e marcou pênalti para o Dourado. Na cobrança, Daverson fez o inesperado. Mandou a bola na trave e perdeu a chance de sair na frente. Mas não demorou muito tempo para o Cuiabá ter mais uma chance. Aos 18, o VAR viu pênalti de Diego Costa em Jonathan Cafu. Dessa vez quem bateu foi Cleison, que mandou no meio do gol e balançou a rede. 1-0. Mais tarde foi a vez de Isidro Pita, que bateu na saída do goleirão Rafael, fazendo um belo gol e ainda ampliando o placar. 2-0. Achou que ia terminar por aí? No último minuto de jogo, Natan mandou a bola para o fundo do gol e descontou para o tricolor paulista. Final: Cuiabá 2, São Paulo 1. Você ouviu a campainha, o Dorival já tá na linha, ele já vai falar sobre a expulsão dele, ele foi expulso. A gente vai colocar os lances polêmicos e já vai, obviamente, entrar nesse confronto Corinthians e São Paulo. Mas temos presentes para o nosso público, não é isso, Michele? Temos sim. Olha só, Garrafa. Primeiro presente saindo quentinho do forninho agora à noite. É um kit Cinete, que tem tornozeleira, que tem joelheira, que tem produtos da Cinete. Mais uma camisa da Rádio Gazeta FM. Vai para Maria Idilva Oliveira de Araújo. Vai para a mãe dela, que tem 86 anos. Ela está assistindo, super fã do Mesa Redonda. Então, presente é seu. Tem uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta, tá bom? Para sua mamãe. Aí você traz o documentinho. E a nossa produção vai entrar em contato com você também a partir de amanhã. Temos ainda 3 presentes aqui. Bola Adidas da Copa do Mundo Feminina, mais um kit da Blue M, que é um enxaguante e um creme bucal super especiais. Luva profissional, que é presente da Poker, mais uma bola topper. Os dois aí que a loja Gold Placa mandou pra gente, a loja Gold Placa lá de Santo André.
E tem a camisa do São Paulo listrada tamanho M com um par de ingressos no camarote Resenha do Leandro Guerreiro lá no Morumbi para o jogo da partida do dia 20, 11 da manhã diante do Bahia. Hashtag Mesa Redonda no Twitter para ganhar o seu presente e a gente vai se conversar. Tá aí, presente pra você, vamos lá, hashtag Mesa Redonda. Agora é hora de São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. O Dorival, a gente já mostrou e vai falar especificamente dos lances de pênalti a favor do Cuiabá. E o Dorival falou do jogo e, claro, da arbitragem, que já foi tema aqui no Mesa Redonda. Pois não, Dorival? Bom, primeiro que a expulsão foi correta. Eu falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. 2 pesos, 2 medidas. Resultado foi merecido por parte do Cuiabá, fizeram por merecer. A expulsão correta, o resultado se aproveitaram muito bem de dois momentos nossos. O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques, não tínhamos um jogo tecnicamente falando muito bom, nem de um lado, tampouco do outro. E merecidamente eles encontraram... em 2 saídas de bola nossa, eles encontraram possibilidades do gol. Fizeram um ótimo resultado, nós estamos conscientes disso e vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte. Bom, o Dorival foi expulso, ele falou que a arbitragem foi um desastre, por isso ele foi expulso. Então, na tela, os 2 lances polêmicos, né? Se é que são polêmicos, vamos ver, você aí em casa vai participar com a gente. O pênalti do Caio Paulista. Vamos ver aí, gente. Nada. Eu também não vi pênalti aí. Eu não vejo o toque. Olha lá. Que pena. Deu uma Neymarzada aí, ó. Olha o mergulho que ele dá. ele dobra o joelho antes do... Olha só. Que pênalti é esse, Miller? No finalzinho dá mais uma pontezinha, né? Ele arrastou o pé assim, ó, arrastou o peito do pé no gramado. Sabe quem que derrubou ele? A grama. A grama que derrubou ele, pô. De novo não, né? Vamos colocar assim, o VAR assaltou o São Paulo ontem, né? Como é que é, Miller? O VAR assaltou o Não, São Paulo. mas nessa aí não é o VAR, Miller, é o árbitro. Não, mas o mas o VAR podia corrigir. Mas o VAR foi lá, olhou na tela, ele acha que viu o toque. Tá bom, mas o árbitro, a decisão é uma dele. incompetência coletiva. Coletiva. Porque eles roubaram o tricolor na cara dura. Foi roubado ontem, Foi mesmo? roubado o tricolor. Tudo bem que o jogo foi fraco, tecnicamente. Mas esse pênalti, um pênalti desse, escandaloso, pelo amor de Deus. Perda de tempo discutir esse, Leandro? Não, você precisa nem ter discussão. Isso aí não... Ele vai no VAR lá, ó. Ele vai no VAR. Rapaz, ele é tão incompetente, o árbitro, que ele... É um coletivo. Ele é tão incompetente que ele vai no dele VAR. não tava chiada. Não tava aquelas imagens que ele põe bombril na ponta da televisão. Tava boa a imagem. O difícil de entender, o cara vai conferir. Exatamente. Ele vai conferir até com a imagem da televisão e conferindo, ele ratifica o erro. Ele tinha acertado nisso. Ele confirma o erro dele. Quer dizer, vai pro inferno. Quer dizer, E ele tinha acertado, ele não deu o pênalti. É um negócio... Vamos pro outro lance, então? Porque esse aí é unânime, foi um pênalti fantasma, né? E aí, na verdade, o Cuiabá não se aproveitou disso. E agora, esse pênalti, o lance com o Diego Costa. Diego Costa teria travado o jogador do Cuiabá nesse lance aí, ó. Por trás, vamos ver. Esse foi. Vamos ver agora. Atenção por outro. O VAR também chama o árbitro não tinha dado, né? Vamos ver, olha lá. Por trás, essa imagem não é das câmera melhores. atrás do gol que... será que não vai mostrar? A câmera vamos ver. atrás do gol que mostra. Só lembrando que a gente coloca no ar as imagens que nós recebemos da TV Globo, que ela é detentora dos esse direitos. foi pênalti. Esse tem uma câmera atrás do gol que mostra o jogador sendo calçado na hora do chute. Tem um pé que impede o jogador ali. Ele bate no pé do... O Diego Costa bate no pé do atacante na hora do chute. Esse foi pênalti. Na hora do chute, ele teve um pezinho ali. Pro Salazar, pênalti. Pra você, Nilson. Eu tive dúvida. Eu não marcaria, não. Rapaz. Segue o jogo. Segue, Leandro? Segue. Com coração, com a razão, com a emoção? Com a razão, com o jogo. Com o jogo em si, segue o jogo. Segue sem problema nenhum. Tássia Miller? Eu com o coração e com a razão. Você pode ver que a bola, ela fica intocável. Então significa que não foi pênalti. Não influiu. O jogador do Cuiabá não toca na bola, olha só. Veja bem. Então, mas a questão é que o jogador do Cuiabá, ele chega para fazer o gol. E ele não toca na bola porque o Diego Costa toca no pé dele. Não, mas ele não ia chegar na bola também, não. Eu não daria nada. Michele Janela, a voz feminina, aí é aquela visão da mulher, né? Aí vem do detalhe, do detalhe. Não, pra mim não foi nada. Essa câmera atrás do gol, o juiz não tá atrás do gol. Olha, gente, eu não gosto muito, vou falar que eu não gosto de VAR, tá? Então, o juiz não ia estar atrás do gol, de onde o juiz tá. Não foi pênalti, eu também não vi nada, então é isso.
Agora, gente, o que o São Paulo jogou ontem preocupa, pensando em terça-feira, é um jogo completamente diferente. Porque ontem o Dorival, ele poupou o Luciano, o Alisson, ficaram de fora. O Rafinha, que nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar do Rafinha. O São Paulo tava jogando, o Rafinha tava na Alemanha, velho. Estranho isso aí, hein? Né? Então, o Dorival, ele tirou 3 titulares, o Luciano e o Alisson entraram no decorrer do jogo. Mas o desempenho de ontem preocupa para terça-feira? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Primeiro mestre. Não, eu acho que é um outro jogo. É um outro jogo, é outro tipo de competição, é um foco completamente diferente, é um jogo de 180 minutos. Não tem nada a ver uma decisão de mata-mata. É clássico. É um clássico. Uma decisão de mata-mata com pontos corridos de Campeonato Brasileiro. Para mim não influencia em absolutamente nada. Bom, seria bom sempre estar ganhando, né? Mas é até bom, porque pode corrigir alguns defeitos que aconteceram no jogo contra o Cuiabá. E eu acho São Paulo favorito para passar contra o Corinthians. A gente vai entrar nesse assunto. Salazar, para você não influencia também? Para mim não tem nenhuma influência, estou 100% com o Nilson nessa. É outro jogo, outra atmosfera, outro tipo de confronto. Uma é pontos corridos, outra é mata-mata, outra é clássico. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo se o São Paulo tivesse vencido, não influenciaria também em absolutamente nada. O que o São Paulo tem que se preocupar é porque jogou mal, como disse o Nilson, tem que corrigir. E principalmente essa questão fora de casa. São Paulo ainda não venceu fora de casa no Brasileirão. Ô, Cameration, eu vi a opinião dos jornalistas. Agora eu vou lá do outro lado. Eu vou lá com a boleirada. Esses aí sabem, né? Já disputaram o título, são vencedores, são campeões. Sabe o que é um São Paulo e Corinthians mais do que ninguém? Esse aqui ele sabe dos dois lados, né? Porque ele pegou o São Paulo quando jogava no Corinthians e pegou o Corinthians quando jogava no São Paulo. O Miller, obviamente, também jogou nas duas. As duas camisas. Tem a história magnífica no São Paulo, uma rápida passagem pelo Corinthians. Gente, o jogo dessa terça-feira, isso já vale pro jogo do Corinthians também, que a gente vai falar na sequência para misturar esse bolo aí. O jogo que esses dois jogaram, o Corinthians empatou com o Bahia, o São Paulo perdeu do Cuiabá. Tem alguma influência pro jogo de terça-feira ou não? Você é convidado. Nenhuma. Eu acho que dos últimos anos, o jogo mais importante pro São Paulo é esse contra o Corinthians. Até mais que a final contra o Tajeres. A gente sabe o peso, a responsabilidade que tem, uma semifinal de Copa do Brasil. A gente não vai falar intensidade, muda. Não, a intensidade tem que ter sempre, mas claro que muda um pouquinho. Você vai lá em Cuiabá, um outro clima. Terça-feira é totalmente diferente, Garrafa. Terça-feira o bicho pega, irmão. O bicho pega terça-feira, é totalmente diferente, Miller? É totalmente diferente, Garrafa, até porque Cuiabá 32 graus ontem, né? Quer dizer, o São Paulo vai estar mais frio, né, Nilson? Então o que acontece? Até porque o Dorival mesmo, né, poupou os principais jogadores para terça-feira. E o São Paulo, lembrando, ele nunca ganhou uma Copa do Brasil. Então tá na hora do Tricolor quebrar também esse tabu. Para mim, como disse o Nilson, o Tricolor é favorito porque tá jogando mais, tem mais conjunto que o Corinthians e por isso na Neoquímica vai dar Tricolor. Então vamos já mergulhar nesse Corinthians e São Paulo, né? Começando já pelo Corinthians lá em Salvador ontem, empate de 0-0, porque Corinthians e São Paulo tá se misturando, no noticiário aqui, você viu? A gente tava falando do jogo, obviamente, do Cuiabá, mas projetando o jogo da terça-feira. E a gente tem que projetar a terça-feira falando também do Corinthians. Eu quero ainda falar sobre Rafinha. Você não viu ontem? O Flamengo não jogou nada contra o América diante de 60 mil pessoas. Você acha que ele não vai jogar nada quarta-feira lá no Sul? Contra o Grêmio? Acho que não, pô. É um outro atmosfera. É um outro jogo. E o gato fogueteiro meteu o pé no microfone. Ninguém fala. Quando o Abel chuta o microfone, vamos fazer justiça. Quando o Abel chuta o microfone aqui, todo mundo critica o Abel. O gato fogueteiro do São Paulo também deu um bico no microfone também. Dá uma segurada aí. Você viu a diferença do discurso do Dorival? Viu a diferença? Fui bem expulso, falei isso. É isso aí. O time não jogou bem, olha a diferença. Dorival é outro patamar. Olha a diferença. É outro patamar de treinador, entendeu? Se valoriza demais, rapaz, o gringo de... Eu não tenho nada contra, não. Claro. Pra mim não tem passaporte pro cara ser bom ou ruim. Não, ele é bom ele é. Não existe pra mim passaporte ser bom ou ruim. É que nós temos mais paciência e não valorizamos caras de grande qualidade. O Dorival vive o melhor momento da carreira dele como técnico. Ele foi lançado pelo Muricy Ramalho, sabia disso? Claro. Muricy que lançou o Dorival. Exatamente, lá no Figueirense. Então, eu quero cumprimentar o Dorival, que hoje, para mim, é o melhor técnico atuando no futebol do Brasil. E daqui a pouco... Batendo, inclusive, Abel e companhia.
Olha só aí, daqui a pouco nós vamos saber quais são as armas do Dorival e as armas também do Vanderlei Luxemburgo. Eu vou mostrar o Corinthians, mas antes vamos então já colocar a bola para rolar em Salvador, não é isso, diretor? Vamos ver esse Corinthians como é que foi. Empate em 0-0 com o Bahia, somou um pontinho lá na tela. O Corinthians enfrentou o Bahia na Arena Fonte Nova e, olha, voltou para São Paulo com um empate valioso na mala, viu? Isso porque o tricolor de aço pressionou bastante o timão ao longo do jogo, mas esbarrou na falta de pontaria dos seus atacantes e também no VAR, que auxiliou o juizão a não marcar pênalti nesse lance aí do Bruno Mendes. O homem do apito até tinha visto uma bola no braço, mas o árbitro de vídeo corrigiu prontamente, falou que não, nada disso não, pois a bola bateu na axila do uruguaio, no popular suvacão, veja só vocês. E já no finzinho do jogo, o Tassiano quase fez de cobertura pro Bahia, mas o Fausto Vera tava ligadaço e tirou em cima da linha. Salvou o sabadão da Fiel, hein, Fausto? Tá aí o Corinthians, empate 0-0, completou 5 jogos sem nenhuma derrota. Será que credencia o Coringão para terça-feira? Né? E a gente falou de lance polêmico no jogo do São Paulo, teve também, aí o árbitro deu um pênalti pro Bahia, o VAR chamou e depois para mim corrigiu acertadamente, ó. Bola nas costas do Bruno Mendes. Costelaço. Costela, suvacão, como você quiser. Nada. Nada, gente? Ah, pra mim nada. Acertou o árbitro aí nessa, Nilson, Leandro, Miller. Ih, o Nilson tá na dúvida, Nilson? Deixa. Eu acho que não foi nada, não. Nada? Não. Michele Janela, foi Pra pênalti. mim também acho que não foi nada. Tô sempre achando que não foi nada. Olha lá. A bola não foi nada mesmo. Então, como, Para ver melhor. como é que ele não ia, Ó, essa entendeu? imagem aí, ó, essa Bate imagem na pra mim é costela. categórica, costela. Tá embaixo, né? Bate na glenoide. Mas ele correu... A glenoide é um pedacinho da Ele escápula. correu um risco, Olha, porque se ele ergueu o braço, meu amigo... Mas não, quando você dá o carrinho, você já tá disposto a tudo, ou acertar o adversário, ou a bola bater em algum lugar, isso faz parte, mas eu acredito também nesse lance, ele não daria pênalti também. Não. Bateu na glenoide do cara. Miller? Foi nada. Nada, né, gente? Foi nada. E aí isso aí entra aquela discussão do movimento natural ou antinatural que a International Board pede para os juízes avaliarem, né? Como que o cara se joga na bola como o Bruno se jogou, sem erguer o braço? Ele correu um risco danado. Não tem como, né? Mas ele não tem ergue o braço, como, mas né? não tem como. Pode Não é você dar um natural esse carrinho, movimento? você- Até porque o braço, quando o jogador ele dá o carrinho, ele tem que usar os braços para abrir a asa por equilíbrio. É equilíbrio. Isso é normal, pô. A outra como mão você já vai julga? descendo aberta para se proteger da Como queda. é que não? Então, por isso que eu acho que quando um árbitro dá um pênalti desse, especificamente quando o zagueiro dá um carrinho, ele abre o braço, e o árbitro dá um pênalti, ou VAR que seja, pra mim tá errado. Porque tivesse tocado no braço, tá Ah, claro e- que não há nenhuma intenção ou lógico. vontade do jogador Mas ia levar dar. a mão na bola. É isso que deveria estar valendo. Mas né? vamos supor, Garrafa, que o braço do Bruno Mendes. estivesse no chão, ele com o braço upper Rapaz, no aberto, pra mim também não teria que marcar pênalti. Porque não teve a intenção, né? Porque Rapaz, exatamente, no ele tá chão. se equilibrando. Como é que ele vai dar o carrinho com o braço Miller, colado no no chão, corpo? no curso, me ensinaram o seguinte, ó. Braço no chão. A bola passa por aqui, ó, entre a sua costela e o seu braço. Se sua distância é da bola pra dentro, é considerado braço de apoio, não pênalti. Se ele tá muito maior que uma bola, Aí, é pênalti. ó. Não, Olha, Mas é muito... Esse curso que deram aí, jogaram? Alguns caras jogou bola? foi os... Aí Nosso também é grande difícil. Salve Espínola que Não, ministrou mas o aí- curso. É o que acontece, você tem que pegar, por exemplo, É um a atleta que interpretação, jogou, Leandro, ele tem um movimento, você vou dar o curso, vou trazer o Oscar, que a gente falou com o Oscar hoje. Oscar, dá um carrinho dentro da área, ele vai saber explicar onde é ou não é. Você pegar o cara que jogou, Como é, cara? Você vai colocar o braço pra trás e vai dar um carrinho? De cabeça. Você vai quebrar a clavícula. Eles estão treinando assim. Eu já tive essa informação. Os jogadores no CT treinam É absurdo. cobertura de braço pra trás. Eles Ô, treinam. Mas carrinho, o braço Eles pra... treinam. O Miller e Leandro estão falando a coisa exata. A interpretação dos caras é muito ruim, porque eles não sabem interpretar o jogo. Exatamente. Quer dizer, quem jogou sabe interpretar o jogo.
Os caras, a arbitragem do Brasil... Olha, gente, não chegou no final do primeiro turno ainda, né? Não chegou. E eu não me lembro de um ano de tantos erros de arbitragem. Só hoje, a gente já falou de 3. Meu Deus, e não chegou ao final do primeiro turno. Não chegou ao final do primeiro turno. O Garrafa, é saber interpretar o jogo. Os caras não sabem. Agora eu quero que vocês interpretem. E tem mais, você está sabendo que as arbitragens pro jogo de semana estão concentrados? Então. Estão recolhidos. Agora vai, hein? Quem apita o primeiro jogo, Salazar? Wilton Pereira apita Corinthians e São Paulo e o Rafael Klaus apita Flamengo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe ambos, né? Para que não estrague o jogaço. E os de fora também, né? Abençoa os de fora. Os de fora também. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte. São 5 jogos sem perder. E o Corinthians ontem só não teve o Roger Guedes titular, tá? Foi lá 0-0. O desempenho tá contente, tá tendo desenvolvimento no Corinthians, tá tendo evolução, como fala o Vanderlei. Por falar em Vanderlei, vamos ver o Vanderlei, se ele gostou do jogo, se ele tá vendo evolução. O que o Vanderlei Luxemburgo achou desse empate, já projetando o jogão de terça-feira, Vanderlei. Então acho que foi um jogo estratégico e nós passamos sufoco, é normal, com equipes que nós jogamos no segundo tempo mais abertas, no primeiro tempo mais fechadinha, mas passamos sufoco, mas nós conseguimos chance de matar o jogo, temos chance de matar o jogo. Então acho que valorizar o resultado, porque é o Campeonato Brasileiro, né? É muito difícil, né? 6 pontos, nós ganhamos 4, nós estamos... E outra coisa, 5 jogos... né, sem perder, 2 jogos sem tomar gol fora de casa. Então, toda coisa que as pessoas esquecem de falar, a gente tem que valorizar. Atenção, eles vão falar se está tendo evolução e na sequência veio uma reportagem fazendo a apresentação, não perca, hein? A apresentação do jogaço de terça. É a apresentação, você não perde, é uma matéria bem legal, um VT bem legal, feito pelo José Paes, e aí a gente mergulha já com São Paulo e Corinthians junto na Copa do Brasil. Antes disso, então, estão vendo evolução, Corinthians são 5 jogos, tá evoluindo a ponto de pegar um São Paulo na terça-feira como favorito, em condição de igualdade de forças, Miller, Leandro, Nilson, Salazar. Bom, Corinthians tem 16 pontos no campeonato, estou vendo aqui. 2 pontos à frente do Bahia, que está na zona de rebaixamento com 14. Sim. Certo? Claro que o Corinthians tem uma melhoradinha, mas o cara querer me convencer que o Corinthians está jogando bem, está jogando bem não. Está jogando nada bem o time do Corinthians, nada bem. Mas evoluindo, não está evoluindo, gente? É uma evolução assim, mas não é uma evolução que você fala, não, vai dar confiança, isso será uma constância, o time vai crescer demais, vai ficar entre os 7 ou 8 dentro do Campeonato Brasileiro. Não acredito, não acredito. É um time muito irregular. O Corinthians mostra uma irregularidade muito grande. Então essa irregularidade me faz não acreditar no Corinthians. Não acredito, não. Eu acho que vai brigar até o fim do campeonato lá nas posições mais baixas. Contra o São Paulo você também não acredita? Contra o São Paulo... Ou aí a outra conversa? Contra o São Paulo é favorito. Opa! E aí, gente? Para passar, São Paulo é favorito. São Paulo é favorito. Até porque o São Paulo, ele tá muito melhor, não só em termos de pontuação, mas jogando mais que o Corinthians no Campeonato Brasileiro e tem um conjunto melhor. Mas não tá tendo evolução no Corinthians, Miller? A começar por ontem? Não. Não vi evolução nenhuma. Veja bem. O Corinthians tem valores individuais melhores até que o São Paulo. Renato Augusto, Rojas e o Roger Guedes, que está no bom momento. Mas o conjunto do São Paulo é muito melhor que o time do Corinthians. E o São Paulo está no melhor momento que o Corinthians. Por isso que, como o Nilson fala, concordo com ele, o São Paulo é favorito, mesmo na Neoquímica Arena. Sem evolução, Leandro, no Corinthians, ou você vê você conhece a força desse Corinthians? Está tendo evolução, não está tendo? Dos últimos 5 jogos do Garrafa, eu acompanhei os 5 jogos do Corinthians. Eu não vi o Corinthians jogando um futebol assim, você fala assim, ó, vai passar por cima. Eu vejo o Vanderlei, que buscou peças onde ele não imaginava, né? Buscou uns meninos e conseguiu dar retorno numa fase difícil. Que não é fácil você colocar menino na fase que o Corinthians estava passando. Ele colocou um outro que deu certo. Mas, assim, no todo, no momento, eu acredito no São Paulo mais favorito. Assim como eu falei contra o Palmeiras. Você viu o sufoco? Contra o Palmeiras, eu falei que o São Paulo era favorito pelo futebol que vem jogando. Pelo conjunto, pelas peças que se encaixou. Pega a regularidade, sabe? Um time que joga assim, no nível... Se voltar a jogar, se jogar a mesma coisa que jogou os 2 jogos contra o Palmeiras,
Passa São Paulo fácil. ganha os 2 jogos. do Exatamente. Salazar, Se jogar a mesma coisa, ganha os 2 jogos. Olha só, a gente vai entrar especificamente no confronto. Eles já estão aí, já tem 3 ali falando que o São Paulo... Você tá vendo, né, Michele? Não sou eu, não. Eles estão falando que o São Paulo é favorito. Salazar, quero saber se tem evolução e na sequência vem a apresentação de Corinthians e São Paulo Copa do Brasil. Você não vai perder nada. Não vai perder nada. O Zé Paz já tá me chamando aqui. Pois não, Salazar? Você sabe, Garrafa, que o Luxemburgo fica bravo, né? Ele tá bravo, assim, com alguns setores da imprensa, porque não se fala muito dessa tal evolução. Por isso que ele tá batendo tanto na tecla na coletiva. Ele tá batendo isso até porque ele acha que muita gente da imprensa não vê evolução que, na opinião dele, existe. Tá, e na sua? Só que eu tô muito aqui com os amigos, porque até quando o Corinthians vence, para mim fica muito claro, o Corinthians depende das individualidades para criar alguma coisa e conseguir vencer os jogos. É assim. Depende do Roger Guedes fazer alguma coisa, do Renato Augusto tirar um coelho da cartola, o Rojas chegou agora. Sempre dependem de alguém, porque o time coletivamente não funciona. E até quando ele vence, vence passando sufoco quando não deveria. Se você pegar... Não convence. Exato, não perde a 5 jogos. Não venceu 2 seguidas no Brasileirão ainda, poderia ter acontecido agora, não aconteceu contra o Bahia. O Bahia tem uma vitória nos últimos 16 jogos. O Corinthians tomou pressão do Bahia. Resumindo, pra mesa o Corinthians perdeu. Corinthians perdeu. Não é. Corinthians perdeu. Contra o América. Peraí. Contra o América, Pode ele levou ser 2 pra gols. eles, mas pro Exatamente. telespectador, E o América é o não. último colocado. Pro telespectador, Exatamente. não. Quero dizer o seguinte, Vamos aqui lá, na Michele. rede social, Patrick Sá e vários outros telespectadores que estão no hashtag Mesa Redonda estão falando o seguinte, a gente acredita que o Timão vai surpreender o embalado São Paulo. Então aguardemos. Eu até acho. Segura, Salazar. Segura, eu vou saber de vocês já. Então vocês perceberam, São Paulo é favorito. Vamos saber os principais pilares, né? Quais são as armas, Tricolor, né? O que o Dorival tem de melhor? O que o Lucha tem de melhor? Você quer saber tudo desse jogaço de terça-feira? Zé Paz, vem. Vem com o pai. Vai, na tela. O Brasil vai tremer de um jeito majestoso. Nessa terça-feira, Corinthians e São Paulo entram em campo na Neoquímica Arena pelo jogo 1 das semifinais da Copa do Brasil. 2 jogos difíceis, né? O São Paulo evoluindo bastante, como foi perguntado para mim sobre o São Paulo, sobre o Dorival Júnior, sobre o Corinthians, que também começou a mostrar a cara, né? Para chegar à 8ª final de Copa do Brasil da história, o Timão aposta muito exatamente na força desse primeiro clássico em casa. Dentro das 4 linhas, a confiança fica toda em cima de 5 jogadores. 5 caras que têm prestígio demais junto à Fiel. O goleirão Cássio, um dos maiores ídolos do clube e super pegador de pênaltis, o cracaço Renato Augusto, os artilheiros Roger Guedes e Yuri Alberto, além, é claro, do recém-chegado Matias Rojas, que já mostrou diante do América que pode ajudar bastante o Timão na sequência da temporada. Vontade que... Terça-feira. Atenção, Garrafa, tá me ouvindo? O que foi, diretor? Nossa, o diretor. Que é isso? É bomba? Bomba. Bomba? Cameration? Foi. Pera aí. De novo. Isso é bomba, Eti? Deixa eu ver. Rapaz! É bomba. É bomba no Mesa Redonda. Notícia do Corinthians, bombástica. Não é pra falar. Tem bomba no Corinthians, Salazar? Tem uma informação do Corinthians. É aqui. bomba. É bomba. Tá Pode aqui? ser, tá Deixa eu aqui. ver. Posso ver? mostrar? Abre pra mim. Pode Não, mostra mostrar? lá não. Pera aí. Aqui, ó. Tava até pesquisando Não a idade. mostra, A não. idade, ó. Idade? A idade. Que? Boa. Esse vem pro Corinthians? Vem pro Corinthians. Contratação. Mas tá fechado? Não, falta o rabisco. Falta só assinar? Falta o rabisco. É bomba, então? Sim. É bom jogador, hein? Você tá de brincadeira? Isso aqui mesmo? É mesmo. Segura aí. Daqui a pouco. hora que Daqui você a quiser. pouco você vai... Vai apurar mais um pouquinho? Na hora que você quiser.
Então segura aí. Segura Epa! aí. Segura aí. Os caras falaram que o São Paulo já ganhou. Olha, ó só o Salazar. Tá certo. Daqui a pouco tem bomba. Ô, diretor, rapaz, soltando bomba devagar, Chile. Com essa parada você me derruba aqui, diretor. Negócio de bomba aí, rapaz. Assusta a gente. O negócio é o seguinte, gente. Vocês viram aí os pilares do Corinthians, né? Então vamos pôr na tela aqui, ô Chile, por gentileza. E daqui a pouco o Salazar vai contar qual é o jogador que o Corinthians está contratando. Segura aí. Então, ó, os craques do Dorival, ó. Essas são as armas do Dorival. Tá aqui, ó. O Gabriel Neves agora ele tá fora, ficou de fora, né? Alisson, David, Wellington Rato, Luciano e Caleri, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Nestor, Pablo Maia e Caio, né? Ou seja, o que a gente quer dizer com esse quadro do São Paulo? Que é o conjunto. O São Paulo é um conjunto. É o conjunto, né, gente? O forte do São Paulo é o conjunto. Já no Corinthians, quais são os pilares, aqueles que podem desequilibrar a favor do Corinthians? Mas no São Paulo estava escrito craques. No Corinthians é pilar? Você vê? Então, os caras estão desdenhando, hein? Epa. O pessoal chama a gente de Pergunta gambazeta, pro né? Leandro ali, quem que era craque ali que apareceu? Craque? Ali o craque do São Paulo é o treinador. A gente vai falar dele, vamos mostrar os números deles. Ó. Aí, ó, Salazar, ó, você é co-diretor, você resolve amanhã na redação. Não tem nada a ver com isso, não fui eu que fiz. Nem eu também. Nem eu, tá certo. Mas a gente entende que o momento do São Paulo, o conjunto é a grande força do São Paulo. É isso. E no Corinthians existem jogadores, como o Miller disse e destacou, que estão aqui, ó. São caras que individualmente podem fazer a diferença. O Leandro citou bem, tá aqui o Cássio, né, o gigante, Renato Augusto, Roger Guedes, que não jogou ontem, Yuri Alberto e o Matias Rojas. Aliás, o Matias Rojas, Salazar, ele deixou o campo ontem com uma pancada no tornozelo. Ele é dúvida para o jogo, preocupa. O que você tem que você pode atualizar os nossos telespectadores, a torcida corintiana preocupadíssima, informações sobre Matias Rojas. Garrafa, o que passaram para mim é que o problema não foi... Ele sofreu trauma, a pancada e a torção. A pancada não é o problema foi a torção e aí vai ser dia a dia. Vamos ver todo dia, chegar no treino, ver como é que tá sentindo, como é que tá pesando. E o que falaram para mim? O Luxemburgo vai aproveitar isso para tentar tirar alguma vantagem e vai levar essa dúvida até o momento da escalação. O Corinthians vai fazer de tudo para esconder isso. Tá aí, ó. Então o Corinthians vai esconder, o Salazar tá apurando, eu acho que vai pro jogo. Não tem. Eu acho que vai pro jogo. Mineiro, pancada tornozelo, vai pro jogo. Uma contusão muscular é uma coisa, articular é outra coisa. Articular é mais fácil. Aqueceu, vai embora. É isso mesmo, né, Leandro? Com certeza. Vai pro jogo. Com certeza. Boa Faixinha, aquela faixinha no tornozelo. Botinha, Cara, faz uma botinha. Faz uma botinha, tchau. É decisão, irmão. Decisão não tem dor, não tem unha, não tem nada, irmão. Vai pro jogo. Não tem unha? Não tem que ir pro jogo, irmão. Só que o mata-mata, Nilson, tem uma particularidade. Às vezes o time que tá mal das pernas, chega no mata-mata, ele surpreende. O Grêmio, o Renato sabe jogar muito bem com o seu time, um mata-mata de Copa do Brasil. Se o Grêmio ganhar do Flamengo lá no Sul, eu não vou me surpreender, não vai ser surpresa. Porque o Renato, vice no Campeonato Brasileiro, um time muito mediano, muito limitado, sem o Soares. Vai jogar sem o Soares, quer dizer. E tá fazendo milagre. Até porque eles estão apontando, e é obviamente, né? O São Paulo, pelo momento, é favorito contra o Corinthians. Sim. Mas o jogo é jogado, diria Juarez Soares, o saudoso China, o Lambari é pescado, o jogo é jogado. Agora, daqueles jogadores que apareceram aí do grupo do São Paulo, esse é o cara que pode fazer a diferença? O Caleri, 30 jogos, 9 gols, 6 assistências, o cara que deixa tudo em campo. É uma das principais armas do São Paulo ou vocês observam algum outro jogador que pode complicar a vida do Corinthians? Eu acho que o Caleri é a principal arma de ataque do São Paulo, né? Não é um craque, tá longe. Craque Miller, né, Leandro? Com certeza. Esse sim, careca, tá longe disso. Isso aí é... Você vê que o Nilson tá comigo, aquela listinha de craque lá. Isso é um abismo de diferença, né, entre os grandes jogadores e o Caleri. O Caleri é um cara esforçado, um batalhador, o cara se entrega dentro de campo, perturba o adversário o tempo todo, mas tá longe de ser um grande craque. Mas a força do São Paulo é o que o Miller falou, é o conjunto que o Dorival conseguiu montar. E a sensação é que... Sabe quando é que você percebe? Os boleiros aqui vão confirmar ou me desmentir. Quando o grupo tá unido, na comemoração de gol. Então você percebe na comemoração de gol do São Paulo a união que tá o grupo do São Paulo. Então eu vou ficar surpreso se o Corinthians eliminar o São Paulo. O favorito para mim
é o Corinthians. Mas Copa é assim, Copa nem sempre o melhor ganha. É verdade. O favorito é o São Paulo, mas Copa é assim. Ainda mais se tratando de um Corinthians e São Paulo. É. Agora, para parar esse cara aqui, um dos pilares do Lucha é o Gil. O Gil que foi muito criticado há 2 semanas, mas foi esculhambado na concentração e parece que tá dando a volta por cima. O Vanderlei, né, Chile? O Vanderlei fala sobre o Gil, falou ontem sobre o Gil, né, dando moral pro seu zagueiro, que é o cara que vai tentar anular o Caleri. Vamos ouvir o Vanderlei falando sobre o Gil e aí a gente entra no sistema defensivo do Corinthians. Vamos ouvir o Vanderlei falando sobre Gil, que tem a missão de parar Caleri. Se você pegar o Gil nos últimos 2 jogos, é tirar o chapéu para ele. Mesmo no jogo que o cara ofendeu bastante ele, a bola do jogo foi ele quem tirou da cabeça do cara. Então são assim coisas que a gente precisa de lembrar, porque o cara é um cara que tem uma história, aqui é um cara que é um baita de um profissional sério. Hoje nós somos 4 zagueiros em condições de poderem atuar, tanto faz ser o Bruno, como faz ser o Caetano, como eu joguei hoje com o Gil, como eu joguei com o Murilo. Nós temos 4 zagueiros ali, tá? E aí só o Gil é crucificado, sabe? A bola terminou em cima, mas onde é a origem do gol? Então você vê a atuação dele hoje, uma atuação fantástica, né? Chegando no momento preciso. Então a gente tem que valorizar isso, o torcedor tem que entender o seguinte, não existe aquele Gil. Quando quiser porrada, dá porrada no time todo. Nós perdemos, nós ganhamos. Elogia o time todo, então dá porrada no time todo. Ah, vai crucificar? Eu não vou crucificar, não vou chegar aqui e falar meu time perdeu por causa de fulano, Beltrano, Ciclano. Não, eu vou sempre falar as coisas. E agora, quando tem que falar internamente, aí a banda toca diferente comigo. Internamente eu vou falar tudo aquilo que eu penso para eles. Tá aí, ó. O Gil dá conta do recado, é uma peça fundamental para parar a Caleri. Sabe o que acontece, o Garrafa? Assim, todos os treinadores que passaram no Corinthians, o Salazar sabe quais são, o Gil foi titular com todos eles. Não é, Salazar? Exatamente. Com todos os treinadores do Gil. Por quê? Porque o Gil é um jogador experiente, apesar da idade, ele não dá bote errado e, acima de tudo, ele sabe se posicionar. É isso. Você pode ver que a maioria das bolas altas ele tira. Por quê? Está bem posicionado, sobe no tempo certo. É um jogador que sabe que não tem mais a força de 10 anos atrás, mas você pode ver que ele dificilmente ele é surpreendido pelo atacante. Por quê? Porque ele não, né, Leandro? Ele não vai na primeira, ele não dá o bote. Ele espera, mas todas as vezes que ele vai antecipar, ele consegue ganhar do atacante. Eu tô 100% com o Vanderlei nessa. Achei um absurdo aquilo que fizeram com o Gil no hotel. Inclusive, falei sobre isso aqui. Soube que o Gil ficou muito abalado com aquilo. O pessoal falou para mim, muita gente achou que o Gil queria ir para cima do cara, mas não, o Gil ficou triste, ele se abalou com aquilo. E aquilo foi um absurdo que aconteceu com o Gil, principalmente o que falaram para ele. E eu tô com o Vanderlei nessa. O Gil continua jogando, troca técnico, o Gil é sempre titular, porque ele é o melhor zagueiro do Corinthians. O Gil, assim como disse o Lucha, fez uma partidaço, que ele salvou de bola, tempo de bola, bolas ofensivas e defensivas no alto, só ele ganha. Ele é disparado o melhor zagueiro do Corinthians hoje e existe um preconceito muito grande por causa da idade, porque ele não é mais rápido como ele já foi um dia. Realmente, se você quiser colocar o Gil para disputar corrida com o atacante, ele vai ter dificuldade. E aí, não é esse o jogo dele hoje. E aí a questão é, o Vanderlei tem oscilado alguns jogos com 3 zagueiros ontem. Claro, era um jogo diferente, o jogo não era em casa. O Corinthians ia lá de uma forma mais cautelosa. Ele jogou com 3 zagueiros, Fagner na direita, o Fábio Santos na esquerda e os 3 zagueiros. E ele foi perguntado, e eu quero saber de vocês, o Vanderlei, se ele vai antecipar, se vai com 3 zagueiros para pegar esse São Paulo, ou se sai um dos seus zagueiros. Vamos ver o que o Vanderlei falou sobre a montagem do time para o Clássico da próxima terça-feira. 3 zagueiros, Vanderlei? Não, torcedor é torcedor, a gente respeita, mas eu não posso dar vantagem para o adversário. O que eu vou fazer no jogo decisivo? Ele não vai falar nada para mim também? Então também não tem que falar nada para ele. A gente tem que trabalhar, esperar o jogo decisivo e estar preparado. Nós hoje estamos preparados para jogar como eu joguei hoje, de repente com uma linha de 4 zagueiros jogando ali. O Bruno, o Gil, o Murilo e o Caetano, para ficar mais sólido. E com 3 zagueiros, com o Bruno jogando só um zagueiro falso, lateral falso, zagueiro, tudo isso nós já consolidamos, né? Tá aí, o Vanderlei não quis antecipar. Não vai, Garrafa. Eu imagino que ele vai numa linha de 4. É isso. Numa linha de 4 sem os 3 zagueiros. Esse é o caminho correto, Leandro? Quem deve... Não, pois não, Ô, Garrafa, assim, a gente estava falando aqui, o futebol é o momento. O momento, assim como eu falei com o Palmeiras, o São Paulo era favorito, pelo que vinha jogando. Porém, é mata-mata.
O Corinthians tem uma espinha que está acostumado com isso aí. O Corinthians tem jogadores, que não está aparecendo aí, que está acostumado com decisão. Que chegou nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem 8 ou 7 jogadores que estão acostumados com esse tipo de jogo. Então não quer dizer que o São Paulo é favorito que vai atropelar, que vai passar fácil. Sim, claro. É um outro jogo, Claro. é uma outra parada, você tem que se atentar também. Às vezes estão falando que vai passar, não é isso, Não é é um assim. outro jogo. E o Vanderlei também está acostumado com isso, né, Emílio? O Vanderlei também, ele tem as armas dele. Ele não quis E passar, as né? armas é uma linha de 4, Leandro? Eu acredito que sim. Eu acho que quem vai com Nilson. 3 zagueiros é o São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai com a Arboleda, com o Diego Souza e com o Beraldo. Por quê? Porque as grandes conquistas do Será São que o Paulo... Beraldo joga? Joga, já Joga. está pronto para jogar. As grandes conquistas do São Paulo, o Miller sabe disso, sempre foram com 3 zagueiros. O Muricy tinha lá, como é que é? Rodrigo, Fabão, Lugano. Zé Dias. Sempre 3 zagueiros. As conquistas do São Paulo sempre foram com 3 zagueiros. Então, eu não me surpreenderia o São Paulo jogar com 3 zagueiros lá na Arena, porque um empate para o São Paulo lá não é mau resultado. Claro que não. Claro que não. Então, talvez o São Paulo, o Dorival surpreenda e bote o Diego Souza e o Diego Costa. Beraldo e o Arboleda. Os 3 O zagueiros Diego jogando. Costa. Hã? Diego Costa. Desculpa, Diego Costa. Diego Costa, o Arboleda e o Beraldo. Esse eu não me E surpreenderia. no Corinthians com 2 zagueiros, Murilo e Gil. O Corinthians vai ter que tentar fazer É. resultado em casa. É isso. Eu acho que o Corinthians vai tentar fazer o resultado em casa. Então, o São Paulo não seria surpresa, não, se jogasse com 3 zagueiros. Mas é aquela tua história. Uma noite ruim, você pode jogar a competição fora. Então, não adianta ser melhor ou pior do que o outro. Uma noite errada numa Copa, você deixa a competição fora. Essa história de 3 zagueiros no Corinthians começou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, mas foi circunstancial. Sim. O Corinthians precisava reverter uma desvantagem de 2 gols. Todas as vezes que o Vanderlei tentou os 3 zagueiros novamente em situações normais, como foi agora contra o Bahia, não deu certo. O Corinthians não perdeu para o Bahia, mas jogou mal. E assim foi contra o Del Valle, quando foi eliminado da Libertadores, jogando mal. Sempre que tentou esses 3 zagueiros numa condição normal, não deu certo. Não vejo motivo para inventar, entendo como o Leandro. É um time adaptado, acostumado à sua linha de 4 a 5, conquistou muita coisa nos últimos anos e é essa a tendência que deve acontecer. Desses jogadores aqui que foi apresentado na reportagem, né, seriam os pilares aí, aqueles caras que podem decidir. Cássio, né, caso no outro jogo vá para as penalidades, ele realmente pode fazer a diferença e faz a diferença no jogo também. Mas Renato Augusto, Roger Guedes, que não jogou ontem, Yuri Alberto, Matias Rojas, que está entrando agora e demonstrou qualidade. Quem que vocês apontam aí como o diferencial? O cara que pode, o Corinthians vai a mais uma decisão e foi a mais uma decisão graças a esse cara. Quem? Quem é o cara? Rafa, não dá pra fugir disso, né? Não dá pra fugir disso, até porque esses 5 jogadores são jogadores decisivos. E numa decisão, você não pode abrir mão de jogadores experientes e jogadores que têm qualidade para decidir. Eu conhecendo o Vanderlei, eu acho que ele não vai entrar com 3 zagueiros. Ele vai entrar com 2 zagueiros. Isso. Até porque não pode abrir mão do Fagner, que tem uma técnica muito apurada. Não vai abrir mão do Fábio Santos. Então eu acho que ele vai entrar nessa linha aí de tradicional 4-4-2. Vai deixar o Yuri e o Roger Guedes lá na frente. E o Renato Augusto com o Rojas ali no meio campo. Então acho que esse desses aqui, Miller, quem você acha que pode ser o cara? Lógico que o cara que pode decidir, que sempre tem decidido, é o Roger Guedes. Mas ele depende muito do passe de qualidade do Renato Augusto e do Rojas. Você vê, né, Garrafa, como fala, você pega Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos. Só cara experiente. Só que ele tá acostumado, tá em jogos desse tamanho. Quero ver como é que vai ser no Quem é Melhor daqui a pouco. Quero ver. Vai ter quem é melhor. Pra você, o Roger Guedes, Renato Augusto, quem é o cara aí? Pode ser o cara. O Corinthians chegou à decisão, o Roger comeu a bola, o Renato Augusto, quem? O Roger Guedes. Tá, pra mim tem 2, os 2 fatores. Muito próximo do gol, né? Consegue tirar alguma coisa da cartola, que hoje no futebol que a gente tem visto aí, são poucos que conseguem fazer isso. Ele tem conseguido, a gente viu lá no jogo na Sul-Americana, arrancadas, com muita qualidade, chuta com as 2 pernas, então é um cara que pode decidir. A mim são 2. O Renato, se tiver bem no aspecto físico, né? Que sempre a dúvida do Renato Augusto. Ele jogou 71 minutos ontem. Se estiver bem fisicamente, o Renato, a gente sabe que ele é outro patamar. É um jogador de um outro nível. E o Roger Guedes está vivendo uma grande fase. Você me permite só para falar uma coisa? Passou o negócio do Gil. A coisa mais odiosa que eu tenho visto ultimamente é essa história do etarismo.
Eu acho vergonhoso, por causa de idade, o cara ficar jogando no lixo uma história. É verdade. Sabe, quando assumiu o Luxemburgo, muitos companheiros, superado, esse cara não dá pra... Mas, gente, o Luxemburgo foi um dos maiores treinadores da história do futebol do Brasil. E ele tá motivado, hein? Eu tô vendo ele motivado no Corinthians agora. O Gil foi talvez um dos jogadores mais regulares das defesas de todos os times do futebol brasileiro. Como é que você vai jogar por etarismo? Sabe? Isso é nojento. O cara tem qualidade ou não tem, independe de idade, rapaz. E a história que tem o Gil dentro do Corinthians, não é? Não, o Cássio, a torcida do Corinthians, quer bater no Cássio. É absurdo. É absurdo. E não tá jogando mal assim. O que não dá pra entender é isso. Não tá Claro jogando que mal não. desse jeito. Claro que não. Então, deixem etarismo de lado em todos os segmentos, viu? Em todos os segmentos, que isso é vergonhoso. Ó, o meu celular tá bombando aqui. Por falar em bombando é porque tem o quê, ô diretor? Tem bomba do Salazar. Corinthians tem um reforço que tá chegando, você vai ficar sabendo já já. Agora, por falar em recado, o Corinthians não vai ter o Moscardo. O garoto já não jogou ontem, apresentou um quadro de apendicite, se submeteu a uma cirurgia, ficou de fora contra o Bahia e não joga nessa terça-feira. E aí, provavelmente, o meio-campo do Corinthians, né? Se jogar no 4-4-2, se eu tiver errado, você me ajuda aí, ô Salazar. É o Juliano, o Fausto, o Renato Augusto e o Matias. A tendência é essa. Essa é uma tendência, né? Essa é a tendência. Não é um meio-campo que não tem pegada, Maicon, gente? Tem ali outras opções. Não, mas eu entrava. entrava com Vera, Maicon, Renato Augusto e Rojas. Eu entrava com esse meio campo. A dúvida ali é Maicon e Juliano. O Juliano tem perdido... O Maicon tem perdido espaço. Tem feito jogos ruins. Mas no último jogo ele entrou bem, fez gol. Entrou bem então, lá, é um cara que tem lá no Peru, ele acabou entrando bem. Entendeu? Mas o Luxemburgo deu uma tirada dele do time por deficiência técnica mesmo. Você entraria com como é que é o seu meio campo? Vera, Maicon, Renato Augusto e Rojas. Aliás, o Vera que tá devendo futebol, ó, faz tempo. Exatamente, ele tá jogando mal faz tempo. Mal. Vai fazer falta, talvez, essa escalação do Miller, talvez... entrar o Maicon ali para ajudar nessa marcação, porque esse meio-campo que estão imaginando como provável, o Matias, o Juliano, o Fausto e o Renato, fica o meio-campo um pouco mais frágil. O que você faria, o Leandro? Eu acredito que o Maicon vem pro jogo também. Um pouco mais de pegada ali. O Maicon joga muito, velocidade, né? Também. O Maicon tem personalidade. E outra, né, o Garrafa? É decisão, irmão. Como isso falou. Você tem uma noite mais ou menos, já foi. É isso. É decisão. Não tem para amanhã, não tem para depois. É terça. Mas será que o fato de ter começado o Juliano ontem já não foi um sinal? Porque ele só tirou o Renato Augusto, né, Não, gente? é por isso que eu tô falando. Ele testou o Juliano. Daí quando ele perde o Moscardo, Juliano porque estão jogando lamentando vários outros bastante jogos, a saída mas do eu não Moscardo. acredito que o Juliano vai para esse jogo como titular. Sabe por quê? Ele tá testando o Juliano porque ele não tá contente com o Maicon. Ô, Garrafa, o que acontece? O meio-campo de São Paulo é uma molecada que tem uma pegada muito forte. A dinâmica deles é muito rápida, de velocidade. Entendeu? Se você coloca Juliano, Renato Augusto, o Rojas... O Fausto também não é rápido. Exatamente, cara. Então, o Maicon não. O Maicon, a dinâmica dele é diferente, pô. Fisicamente ele é muito forte, ele tem muita personalidade. Independente das vaias, que perdeu espaço, etc. Mas quando ele entra bem. Se eu fosse o Vanderlei, eu entrava com o Maicon, o Vera e esses dois no meio ali. Até por isso eles estão lamentando bastante essa saída do Moscardo. O menino tem 17 anos de idade, acabou de chegar, mas já tá todo mundo lamentando bastante a saída dele. O coração de um time é o meio-campo. E o Isso. que o Corinthians não está jogando bem é o meio-campo. Exatamente. O Corinthians está. O Renato, coitado, o Renato não consegue, né? Ter sequência, né? Em razão de uma série de contusões, né? E esse coração do Corinthians não está funcionando. Nem com o Juliano, nem com o Fausto Vera. E o aí Maicon, é que eu acho que também entra o concordo com trabalho você, do Luxemburgo. É um baita de um jogador, o Maicon, mas não vem rendendo bem. Seria com o Maicon ou com o Juliano, Nilson? Eu iria com o Maicon. O Maicon. É o Maicon. Mesmo ele não estando 100%, ele é mais jogador. Para esse tipo de jogo... Eu iria com o Maicon também. Para esse tipo de jogo eu sairia com o Maicon. Até porque, o que acontece? Como o meio-campo do São Paulo é muito, muito rápido, o meio-campo, a molecada perde a bola e recupera em um minuto, um segundo, quer dizer. Então, você tem que prestigiar o talento. Renato Augusto, o Rojas. O Rojas tem mais jovem, mas o Renato Augusto, ele não tem que ficar marcando, dando carrinho. Não, ele tem que jogar como jogava antes. O meio-campo corre para ele. Ô Salazar, você iria quem? Com o Maicon ou com o Juliano? Mas é dúvida cruel, porque nenhum dos dois estão bem, né? O Moscardo, como eu disse, vai fazer muita falta. Em determinado momento, jogou o Rony para ser esse cara veloz que corre atrás, para tomar a bola. E ó, tá aqui, vai lá jogar com o Fausto de segundo homem. Eu não sei não, se não
pessoal... Qual seria o seu meio campo? Eu acho que eu iria de Rony. Você iria de Rony? De Rony, porque o Corinthians... Eu tô com o Miller nesse sentido de que o Corinthians precisa de um cara para correr, para tomar a bola rápido. Esse cara é o Rony. O Rony não tem uma saída de bola legal. Em tese seria o Maicon? Seria. Numa condição normal, seria o Maicon? Seria. Mas, de novo, eu tô com o Nilson. Mas o Maicon talvez não está jogando bem. Mas talvez pro jogo da volta, aí você vai marcar mais. Mas jogando em casa, você não pode ter o Rony, né? Tá jogando, o Maicon tá jogando tão mal que o Vanderlei testou o Giuliano na posição dele quando perdeu o Moscardo. Pra mim, é uma questão pessoal. Mas lá na Sul-Americana, o Maicon entrou muito bem, fez gol até, pô. Mas ele entrou no final, para você ver, naquele time extremamente alternativo, reservaço, o Maicon não foi titular. Para você ver como ele não tá bem. Esse pode ser um sinal. E tem tabu para ser quebrado e tem bomba do Salazar, reforço do Corinthians. Ele já vai passar, mas peraí, Salazar. Então é reforço, é isso? É um reforço? Reforço. Você vai falar já quem é. Quero saber se é. Falta só assinar. Quero saber se é defesa, meio campo ou ataque, Salazar. Defesa. Reforço para defesa. Espera aí, ele vai dar o nome. Calma, ele vai dar o nome. Vamos ouvir o Dorival, porque muita gente falando, o São Paulo jogou, perdeu ontem porque estava com a cabeça no clássico. O Dorival ontem também falou, obviamente, do clássico na Arena Itaquera, onde o São Paulo tem um tabu de nunca ter vencido, né, Dorival? Da mesma forma, é uma sequência de trabalho natural e nós vamos buscar o melhor resultado, já que serão 2 jogos aí complicadíssimos, muito difíceis, com o Corinthians, sempre um clássico, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta, mas o São Paulo vai estar preparado para 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso, e vamos fazer de tudo para que possamos merecer aí a nossa classificação. Aí, o São Paulo vem babando, tem que quebrar o tabu de nunca ter vencido em casa. Quais são os números do São Paulo na Arena em Itaquera, Chile? Olha lá, na Neoquímica Arena são 17 jogos, São Paulo e Corinthians, desde a inauguração da Arena, 11 derrotas, 6 empates e nenhuma vitória. Esses números aqui, gente, tem algum reflexo pro jogo dessa terça-feira? Jogador se incomoda com isso? Jogador fica, nunca vencemos lá. Isso é muito mais do nosso lado jornalístico, a gente informa, isso é uma informação, você não está inventando, isso aqui está aqui, é real. É muito mais da gente, ou lá na concentração, na hora que o pessoal está batendo uma resenha, ou mandando WhatsApp, os caras falam desse tabu, gente? Não, para mim não, né? Quando eu jogava, nunca isso influenciava, né? O que influencia um atacante especial é ele ficar muito tempo sem fazer gol. Aí realmente ele psicologicamente ele se abala. Mas em números assim de tabu, que nunca venceu na Neoquímica, não. O time do São Paulo, como eu disse, está preparado para o jogo, está concentrado e com certeza o Dorival vai entrar muito forte. Para mim também não. Nunca influenciou, números fez diferença. É o jogo. Jogo importantíssimo pro São Paulo. Acredito que tem muitos jogadores que estão aí que não participou dos outros jogos. Sim. Então também não... É história apenas, né? Pode usar o contrário, né? Também. Pode usar o contrário. Dorival também. Estão falando que vocês não são de nada, nunca ganharam lá. É hoje. Mas eu acho também que nem o Leandro, nem o Bider passaram por um negócio desse que é assustador, né? São 9 anos já. São Paulo não ganha há 9 anos do Corinthians, desde a inauguração do estádio. Fazia tempo que o Corinthians não ganhava no Morumbi, né? Fazia tempo, ganhou esse ano. Fazia muito tempo. Agora você quer um dado interessante? Tá aí para ser quebrado. Agora você quer um dado interessante? Uma informação isso vale muito dentro do Corinthians. Eu sei que vale por informação. Há todo majestoso da Neoquímica Arena, principalmente nesses últimos 3 anos em que o Corinthians não estava com um time muito bom, há sempre um receio de não pode perder o tabu, não pode perder o tabu. O Corinthians tem essa coisa de não perder o tabu e isso está valendo de novo. E, agora você quer ver uma coisa, um dado interessante? Você olha aí, ó. Eu queria que você desse logo o reforço do Corinthians. Não, calma, pera, rapidinho. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo no Itaquera, né? Mas o Corinthians não ganha do São Paulo na Neoquímica Arena desde dezembro de 2020. Tá vendo? Olha como são as coisas. Desde dezembro de 2020, o Corinthians também não ganha do São Paulo aí. Então, tem que tomar muito cuidado. E olha o confronto no majestoso na história. Em mata-mata, Corinthians e São Paulo. Foram 24 disputas de mata-mata. Corinthians venceu 17. Tá certo isso aqui, Chile? Pelo amor de Deus. 7? Esse negócio é assustador, hein? Esses caras vão mudar. Eles falaram que o favorito era o São Paulo. Olha os números aí, ó. São Paulo não vence Itaquera. O São Paulo só venceu 7. O Braia já tá feliz da vida com esses números aqui.
Agora no século XX, o nosso diretor hoje ele tá impossível, olha lá. No século XX, o mata-mata, confrontos foram 10... 21. No século XXI, desculpa. A partir confrontos... de 2001. Tá certo, diretor. Confrontos foram 10. 9 do Corinthians e só 1 do São Paulo, gente. São números. É a mesma freguesia que tem o São Paulo em relação ao Palmeiras em relação ao São Paulo. Palmeiras também é uma diferença absurda nos confrontos com o São Paulo. Absurdo. Palmeiras só perde pro São Paulo nos confrontos de mata-mata. Mas eu tô torcendo pra uma final, sabe qual? São Paulo e Flamengo. Com o São Paulo ganhando do Flamengo o título. Por causa do Dorival. Porque uma das maiores sacanagens da história do futebol foi feita com o Dorival. Eu disse, torcida do Flamengo pode me xingar, fica à vontade. Mas Quem tá te xingando agora é a torcida do Corinthians também. Este ano... Só do Flamengo e do Corinthians. Só do Flamengo. Isso é isso. Atenção. Torcida corintiana, torcida flamenguista à vontade. Nilson César está à disposição. Só essas duas, só. Até em torneio de peteca eu quero que o Flamengo perca esse ano. Eu quero que o Flamengo perca até torneio de peteca. Sabe por quê? Porque é uma sacanagem histórica do futebol. O cara ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América. E aí deram para ele de presente de Papai Noel uma carta de demissão. É verdade. Os deuses da bola... Deus tem coisa muito mais importante. Tem a guerra, tem gente passando fome no mundo. Deus não se preocupa com o futebol, mas tem os deuses da bola. E os deuses da bola já começaram punindo o Flamengo no Campeonato Carioca, que perdeu para o Fluminense. O Campeonato Brasileiro ele esquece. Já está descartado para mim, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E eu vou torcer para perder Copa do Brasil e perder também a Libertadores do Flamengo. Sabe? Porque o que foi feito com o Dorival foi uma das maiores sacanagens da história. Da história. Agora, o detalhe é o seguinte. A gente está mostrando para você aí todos os detalhes desse clássico. Do primeiro jogo de terça-feira, que vai ser em Itaquera, né? Em Itaquera. E lá o caldeirão ferve, assim como vai ferver o Morumbi. O Vanderlei Luxemburgo falou da torcida corintiana para o jogo dessa próxima terça-feira. A pressão de Itaquera, torcedor corintiano. É isso, Luxa? Nós estamos preparados para jogar um jogo decisivo. É importante ressaltar que o primeiro jogo é na nossa casa e a torcida é fundamental. Se envolver plenamente com a nossa equipe, é um outro momento nosso com a relação com o nosso torcedor, das coisas que nós estamos começando a avançar. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo. E os nossos jogadores estão preparados para jogar um jogo de decisão. Sabe que decisão é diferente, a banda toca diferente. Então eu estou bastante feliz com eles, né? Tá aí, olha os números do Corinthians na Neoquímica Arena. 310 jogos, 43 derrotas, 84 empates e 183 vitórias. E está invicto contra o São Paulo. Para vocês que jogaram, né, que tiveram lá dentro e enfrentaram e jogaram a favor da torcida corintiana. A torcida corintiana pode ser um diferencial para esse primeiro jogo? Miller e Leandro. E depois o Nilson, obviamente, que já narrou vários jogos do Corinthians, conhece bem a torcida corintiana, o Salazar que está lá sempre, enfim. Foi um jogo complicado, né? Vai ser assim no estádio do Corinthians, vai ser assim no estádio de São Paulo. Torcida conta, né? O fator pressão, aquele início de jogo, aquele abafo, mas a torcida também joga contra, né? Assim como o jogo não vai acontecendo, também pode acontecer ao contrário. Eu acredito que o futebol ele vai ser resolvido no campo, ele vai ser resolvido no detalhe. Não vai ser o torcedor que vai lá vai ganhar esse jogo. Eu acredito que o time que errar menos, e falando sobre tabu, São Paulo não precisa ganhar esse jogo para classificar. São Paulo empatar e ganhar em casa está classificado. Então não precisa quebrar tabu para classificar. Então o São Paulo também tem esse lado que ele pode jogar também. Você acha que não faz diferença a torcida, o campo? Faz diferença quando você pega um time sem expressão. Por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, quando eu comecei a me jogar no Morumbi com 70, 80 mil pessoas, contra o Corinthians, um time do Corinthians, isso aí faz diferença. Agora, são jogadores que estão acostumados a jogar em time grande, irmão. Se o cara não está acostumado a jogar com pressão contra o adversário, a questão é que eu acho que faz muita diferença, tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo, para o time mandante. O Corinthians, não é nem tanto o São Paulo sentir a pressão, o Corinthians joga diferente diante do seu torcedor, assim como o São Paulo. Você pega o São Paulo no Morumbi e o São Paulo fora de casa, o São Paulo não consegue nunca jogar da mesma maneira. Eu acho que essa é a arma do Corinthians. A Neoquímica Arena pode ser importante, concordo com o Leandro, não muito por causa da pressão em cima dos tricolores, mas para os jogadores do Corinthians, a Neoquímica Arena faz muita diferença.
lá todo mundo parece Vai que joga fazer, mais. Nilson, primeiro jogo, a torcida corintiana. Eu acho que o fator casa no segundo jogo, para mim, é o que traz mais favoritismo ainda ao São Paulo. Jogar em casa a partida decisiva. Sabe? Se o Corinthians jogasse em casa a partida decisiva, ia ser mais complicado. Mas jogar em casa a partida decisiva vai ser importante. E o Corinthians realmente sempre teve isso, só que ultimamente não vem tendo, não. Tem tido uns... Nem o fator casa... pelo pouco Mas nessa Copa do Brasil foi em casa que foi se salvando, mas pelo né? Contra o pouco Galo, futebol que o Remo, Corinthians vem América. apresentando, ele vem perdendo muitos jogos dentro de casa. Muitos jogos dentro de casa. Então, já foi realmente um fator de peso a Arena, né? Mas hoje eu acho que o fator decisivo aí é jogar a segunda partida do jogo de volta no Morumbi. E vai ter 60 mil São Paulinos ali no Morumbi. A torcida do São Paulo tá fazendo show no Morumbi. Pois é. A gente vai pro quem é melhor. Salazar, esse reforço do Corinthians, que é do sistema defensivo, é um jogador que atua no futebol brasileiro? É um jogador que vem do exterior? Como é que é? Tá fora, tá vindo da Europa. Reforço do Corinthians vindo da Vindo Europa? da Europa. Salazar vai falar já pra você. Já pra você essa bomba. Vamos por quem... bomba. Vamos por quem é melhor, ô diretor? Bom, a gente tem quem é melhor, Corinthians e São Paulo. O diretor já aprontou aqui, eu quero ver o que vai dar. Estão falando que São Paulo é favorito, quero ver no quem é melhor. Mas antes presentes para o nosso público. Michele Janela. É verdade, Osmar Garrafa. Vamos para os presentes? Antes eu só quero dizer que o pessoal que está em casa está apostando na vitória do Corinthians no clássico aí contra o São Paulo. 47% é o que está dando na votação no site gazetesportiva.com. Presentes, então vamos lá. Temos 3 presentes para quem está em casa. Bola Adidas da Copa do Mundo Feminina, mais o kit da Bluen, que é um creme oral e enxaguante bucal, vai para Letícia Parra. Letícia, segundo presente, luva profissional da Poker e a bola da Topper, da loja Gold Placa aí que mandou pra gente, vai para Crislaine Batista, vai dar pro filho dela. E o último presente cobiçadíssimo, camisa do São Paulo listrada tamanho M, mais o par de ingressos do camarote Resenha do Morumbi para a partida do dia 30, às 11 da manhã, diante do Bahia, vai para Aline Sati Yoshikawa. Pessoal, nossa produção vai entrar em contato com vocês para que vocês venham retirar os presentes aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com vocês a partir de amanhã, tá certo? E olha, a audiência feminina bombando aqui no Mesa Redonda. Obrigada. Legal, obrigado a todos. E atenção, nós temos 5 minutos agora aqui para quem é melhor, Corinthians e São Paulo. Na tela, Chile. Rafael e Cássio, acho que a gente pode pular ou alguém quer botar no Rafael? Não, com todo Cássio. respeito ao Rafael, acho que... o Dá Rafael... nem pra... né? Com todo respeito, claro. né, gente? É. Não há nenhum demérito ao Rafael aqui, mas a história do Cássio, até no momento, passamos então, ponto pro Corinthians. Corinthians larga na frente. Olha aí, Brian, olha o favorito de São Paulo. Agora a Rafinha, tá voltando da Alemanha. Foi lá, recebeu homenagem, a diretoria de São Paulo liberou. Jogadores concentrados, treinando, e o Rafinha foi receber homenagem no Bayern. Rafinha ou Fagner? Eu começo com Michele Gianella. Eu vou de Fagner. Miller errou a diretoria do São Paulo? Um abraço Rafinha? pro Alexandre Frota, que tá ligado no Mesa Redonda. É isso aí. Grande Frota. Eu fico com o Fagner. Fagner. E errou liberar o Rafinha? Pra mim, errou. Mas foi Guerreiro. o Ceni que liberou Errou liberar lá o Rafinha? atrás, gente. Errou, mas eu vou de Rafinha. Rafinha. Nilson? Tá jogando mais Rafinha. Errou liberar o Rafinha? Claro que errou. Salazar, Rafinha ou Fagner? Um absurdo liberar o Rafinha. Não é que é um erro, é um absurdo. Mas o Rafinha hoje tá jogando melhor que o Fagner. Mas foi o Ceni que liberou lá atrás pra eles programar, gente. Interessa. Mas assim, Só se ó, Rafa, refazer em 2007, a gente ia enfrentar o Corinthians num jogo não tão decisivo, ia ter um aniversário, não teve. Olha, eu vendo? também, Detalhe importante, eu detalhe também acho importante. errado, Eu mas- vou de Fagner. Como é que ficou aí, diretor? E o diretor acho que... Deu Rafinha. Ponto do São Paulo. Ponto do São Paulo. 3-3? Ah, você desempatou, diretor. Ó, o diretor desempatou com o coração. Puf, Rafinha. Vamos lá. Arboleda ou Gil? Arboleda ou Gil? Começa com Salazar. Arboleda. Nilson? Arboleda. Sem dúvidas, Arboleda. Leandro, Miller? Arboleda. Michele? Arboleda. Arboleda de forma unânime. Ponto do São Paulo. Tricolor 2, Corinthians 1. Diego Costa ou Bom Murilo? Michele Janela. Ai. Tô com o Murilo. Murilo, Miller. Diego Costa. Mas o Diego Costa é melhor, tá melhor. Leandro, Diego Costa. Só eu Deve vou jogar votar. o Beraldo, Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa. Eu vou de Murilo. Deu Diego Costa, certo, diretor? Ponto pro São Paulo. Vamos lá. Caio Paulista ou Fábio Santos? É o momento, gente. Salazar. Caio Paulista. Nilson. Caio Paulista. Leandro. Miller. Um dos melhores jogadores do time.
Caio Paulista. Michele? É, o Caio Paulista. Caio- Respeito a história do Fábio Santos, mas vou de Caio Paulista, olha lá. São Paulo 4-1 no Corinthians. Ih, Senhora. rapaz. Pablo Maia e Fausto Vera. Eu começo com o Miller. Pablo Maia perder de vista. Michele? Pablo Maia. Leandro? Pablo Maia. Nilson? Pablo. Salazar? Pablo Maia. Pablo Maia, eu vou de Pablo Maia. Ih, Ponto foi- do... Ih, foi rapaz. unânime, hein? 5-1 tricolor, diretor? 5-1. Alisson ou Juliano? Aí tem uma dúvida nesse meio campo, a gente escalou Juliano pelo time de ontem. Salazar? Olha, eu vou de Juliano aí. Juliano, Nilson. O Alisson tá jogando mais. Cresceu com o Dorival. Leandro? Alisson. Miller? Alisson. Alisson, Michele? Alisson. Alisson, Garrafa também. Ponto do São Paulo. Minha mãe vai ficando feliz. São Paulo 6-1. Rapaz do céu. Rodrigo Nestor ou Renato Augusto? Aí coitado, assim. É aquela não pra mim vamos não fazer precisa essa nem ter comparação votação. com o Rodrigo Nestor, Renato grande jogador e tal. Augusto e Mas o pronto. Renato Augusto aí é Renato indiscutível, Augusto né, gente? jogando 10 minutos Nada na perna contra- só. Nada contra o Rodrigo Nestor. Então, ponto do Corinthians, 6-2. Wellington Rato ou Matias Rojas? Michele Gianella. Ah, eu vou de Wellington Rato. Wellington Rato. Miller. Tá faltando o Michel Araújo, né, no meio campo de São Paulo, né? Que joga Ah. muita bola. Diretor. Mas eu fico com o Rojas. Tá, vai de Rojas. Leandro. Eu vi pouco do Rojas, né? Eu vou de Rato, mas Vai eu de- ficava com o Araújo. Tá certo aí, ó. Diretor, você que tá escalando o time Também aí. vou de Rato. Vai de Rato. Não, o Rojas é mais jogador que o Eu também vou de Rojas, então tem Rojas, 2. Rato e Rato. Ganhou o Tá Rato. 3-3, você desempata, diretor. Com o Não, coração. vai ter como 3x3. Como é que é? 3x3. é verdade. Olha o coração. Ah, com a razão. Botou no Matias Rojas. Ponto do Corinthians. Eu nem vi eu jogar. 6-3. Luciano Roger Guedes Salazar. Roger Guedes Roger sobrando. Guedes Nilson. Roger. Leandro. Roger. Miller. Roger. Michele. Roger Guedes. Fora o Ponto show. do Corinthians. Garrafa vai de Roger Guedes. 6-4. Corinthians vai encostando. O diretor pede pra acelerar. Calério e Yuri Alberto. Salazar. Hoje, Caleri. 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 Toca no Caleri que é gol. Ponto do Vai, São Caleri. Paulo. 7-4. Agora Dorival ou Vanderlei? Pelo momento, Dorival. Michele Dorival. Pelo momento. Pelo momento, Dorival. Momento. Dorival. Dorival é o melhor técnico do Brasil hoje. Dorival. O momento é dele. Dorival. Ponto pro São Paulo, 8-4. Nossa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, o Salazar vai dar a bomba do Corinthians. Tem reforço no timão. A gente volta já já. Espera aí que tem anúncio de reforço pro Corinthians. Segura aí. Daí, Corinthians tem reforço então, Salazar. Quem é esse reforço? Tem reforço sim, Garrafa. Muito provavelmente Lucas Veríssimo vai assinar contrato de empréstimo com o Corinthians até junho de 2024. Ainda não está assinado, mas está tudo praticamente apalavrado ali, acertado com o Benfica. O Benfica estava aguardando uma outra proposta, não veio. Então, fechou com o Corinthians, aceitou a proposta. O Veríssimo quis, pesou a opinião dele. Provavelmente vai ser anunciado em breve como reforço do time. Bom reforço, Nilson. Belo jogador. Ótimo. Leandro. Ótimo reforço. Miller. Grande zagueiro. Gostou, Michele? Gostei muito. Você em casa gostou também? Eu gostei demais. Nilson, muito obrigado pela visita. Cara, sensacional. Sorte pra Obrigado você. de coração. Lá na PAN, no seu canal. E o Fausto que vem em Obrigado. breve aqui com a gente, tá certo? Assinem lá, inscrevam-se lá, canal do Nilson César no YouTube. Leandrão, meu irmão, Garrafinha, obrigado, tamo junto, sucesso. viu? Obrigado. Tamo Você é junto. fera. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Miller, muito obrigado. Abraço. Salazar. Valeu. Amanhã a Obrigado, Gazeta Garrafa. Esportiva, Amanhã a Michele Gazeta Gianella. Esportiva. Na sequência do Mesa Redonda tem Rafa Sani Live Show, Garrafa. Legal, legal. Amanhã Gazeta Esportiva às 6 da tarde com todo o timaço de Michele Gianella. E aqui agora o nosso Pascoal, meu camereixo, mostra todo mundo aqui, ó. O nosso, grande Ciro. Ô, Garrafa, tá aqui, todo só um mundo adendo. aqui. Vai falando. Timão tem até dia 29 para inscrevê-lo na Copa Sul-Americana e dia 8 de agosto na Copa do Brasil. Legal, esse é o nosso time. Assim vamos encerrando o Mesa Redonda Futebol Debate. Domingo que vem esperamos você, hein? A partir das 9. Olha o Abelzinho aí, eu tô por aqui, eu tô por aqui. Amanhã, 6 da tarde, Gazeta Esportiva. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau.